Seu pai será o rei dos soldados. Sua mãe é uma super estrategista. E você? Herdou ao mesmo tempo o corpo mais forte e o cérebro mais poderoso. Mas passa o dia todo só querendo relaxar. Todos os dias cercado por luzes e bebidas e belas mulheres. No entanto, ninguém sabe que você, esse inútil, está se divertindo. Mas é o herdeiro oculto da família Su, pois a família Su será a primeira família da China. O velho tem medo de atrair atenção. Ele ordenou que toda a família se escondesse e usasse nomes falsos por 25 anos. Através da famosa família Su, foi gradualmente esquecida pelo mundo. Neste momento, no Bahrein à beira do lago Yunnan em Linzhou, dezenas de jovens se balançando no centro da pista de dança. E você está sentado em uma cabine no segundo andar, olhando para a mulher à sua frente, diz sorrindo, Senhorita Mu, como a mais bela mulher de Linzhou. É surpreendente que você tenha vindo para este encontro às cegas. Mu Qian sorriu levemente e respondeu. Ouvi dizer que nos irmãos da família Su, o mais velho, Su Nian, é afiado como uma faca. O segundo, Su Qing, é estável como uma montanha. E o terceiro filho, Su Wuji, é um jovem nobre rebelde e despreocupado. Ao vê-lo hoje, percebi que você está segurando um cigarro que nunca acendeu. E está sorrindo, não é? Percebi que eles realmente têm um bom olho para as pessoas. No entanto, Mu Qianil balançou a cabeça e riu levemente, dizendo, ao vê-lo hoje, percebi que o jovem mestre Su é uma pessoa bastante interessante. E isso não corresponde exatamente às fofocas. Em seguida, uma luz de clareza passou pelos olhos dele, o jovem mestre Su. Para falar a verdade, todos nós temos um pequeno problema. Meu pai disse que só você pode me ajudar em toda Linzhou. Ao ouvir isso, você sorriu, Senhorita Mu. Seu pai realmente pensa muito de mim. Eu, um inútil, fico na balada todos os dias. Como posso ter a capacidade de me envolver nas disputas da sua grande família? Nesse momento, 3 lindas garotas passaram por ali. Elas estavam vestindo saias justas, que traziam uma forte sensação de sedução. Imediatamente, você assoviou alto para eles. Sorrindo, chamou. Espera aí. Vocês 3 venham me encontrar. Como ontem, lutaremos até o amanhecer. As 3 garotas também lançaram olhares sedutores e beijinhos, dizendo ao chefe Su que com certeza iremos até o fim. Você riu alto e disse. Ninguém pode sair sem quebrar a cintura. Isso fez com que Mu Qianil franzisse levemente a testa. Em seguida, ela sorriu e disse. Nessas horas, ainda não esquece de flertar com as garotas. O jovem Su é realmente uma pessoa incrível. No entanto, não havia qualquer decepção em seus olhos. Afinal, dizem que este jovem Su está envolvido com o crime e a corrupção. É simplesmente um verdadeiro vilão. Neste momento, estou um pouco confuso sobre ele. Pai, por que deixar uma pessoa assim te ajudar? Nessa hora, um lugar ao lado, veio um grito não muito harmonioso. Sórdida vadia sem noção. Se você não beber esta bebida hoje, não pensem em assinar o contrato da sua empresa. Alguns se viraram para onde veio a voz. Viram um homem de terno. Ele estava puxando o cabelo de uma mulher. Ele estava empurrando a boca de uma garrafa de bebida para a boca dela. Você acenou com a mão, irritado, e gritou que estava muito barulhento. O Xiaopang pediu para eles ficarem quietos. Claro, chefe. O segurança era como uma torre de ferro. Ele caminhou até a cadeira ao lado. Um punho do tamanho de uma panela de barro foi com tudo. Ele atingiu o rosto do homem. O homem ficou com o rosto todo ensanguentado. Ele gritou e caiu duro no chão. Em seguida, Xiaopang voltou. Ele perguntou se o chefe estava calmo. De repente, você contraiu o canto da boca. Quantas vezes eu te ensinei a ser gentil no trabalho? Ser gentil. E Xiaopang disse inocentemente, chefe, eu usei apenas 1/10 da força. Foi realmente muito gentil. Você apontou para sua têmpora. Com um pouco de embaraço, você disse, Senhorita Mu, meu irmão não é muito esperto. Nascido assim, você me desculpe. Mu Qianil sorriu novamente. Ele trouxe o assunto de volta. Na verdade, não tenho interesse em lutar pela herança da família. A razão pela qual decidi fazer isso é para me proteger. Li Venion balançou a cabeça e disse rindo. A disputa pela herança de grandes famílias pode custar a vida se não prestar atenção. Não posso ajudar com o pedido da senhorita Mu. Mu Qianil franziu a testa. Em seguida, na mesa, ele colocou um envelope e disse que, se houvesse cooperação, eu não deixaria o jovem Su sair prejudicado. Você apertou os olhos e abriu o envelope.
Dentro havia um cheque de 8 milhões. Mu Qianyu avisou seriamente que isso era apenas um depósito. Após a realização, haveria mais agradecimentos. Você o avaliou de cima a baixo. Ele sorriu de forma ampla e disse: Senhorita Mu, eu não estou precisando de dinheiro. Se você quiser minha ajuda, não é impossível. Mas precisaremos trocar de condição. No fim, o pequeno Pang ao lado interrompeu e disse: Chefe, o financeiro disse que estamos com falta de dinheiro. Você disse com um pouco de raiva: se falta dinheiro, vamos descontar do seu salário. Isso fez com que Mu Qianyu, ao lado, quase não conseguisse conter o riso. Ele sempre achou que Su Wuji, com a fama de violento, e a imagem de um canalha violento, tinha algumas diferenças. Então, ele encontrou o olhar do outro, digno de um monarca, e murmurou qual seria a condição específica. O jovem mestre Su, sinta-se à vontade para falar. Na verdade, Mu Qianyu já tinha adivinhado o que você ia dizer. As condições que os homens propõem às mulheres geralmente estão relacionadas ao corpo. Como esperado, você sorriu com um he-he. Se a senhorita Mu estiver disposta a ser minha namorada, então, os assuntos da sua família, Mu, naturalmente serão da minha responsabilidade. Mu Qianyu tinha uma expressão de quem não se surpreendeu, e disse com um leve sorriso: ouvi dizer que o jovem mestre Su tem muitas namoradas. Com certeza, não sentirá falta de uma a menos. Eu acho que podemos nos tornar bons amigos. Então, você balançou o dedo indicador, e disse com um sorriso nos olhos: mas eu nunca faço amizade com mulheres bonitas. Em seguida, ele estalou os dedos para Xiao Pang e disse: deixei-o ir. Mu Qian ficou um pouco atordoado. Depois, ele revelou um sorriso sutil. O jovem Su é realmente uma pessoa interessante. Nós ainda nos veremos. Um sorriso como esse te deixou sem palavras. Então, eu disse instintivamente: é realmente bonito. Bonito a ponto de me fazer querer mudar de ideia. Ao chegar do lado de fora do bar, Mu Qingjiu estava prestes a abrir a porta do passageiro. De repente, ele virou-se e perguntou: Sr. Pang, fora, dizem que o seu chefe tem muitas namoradas. Quantas mulheres realmente estão ao seu lado? Xiao Pang tinha uma expressão neutra em seu rosto quadrado. Meu chefe não me deixa falar. Imediatamente, os olhos de Mu Qianyu brilharam com um brilho de fofoca. Então, ele perguntou: o que ele não deixa você dizer? Xiao Pang respondeu a todas as perguntas. Ele não me deixa dizer que ele é virgem. Mu Qianyu não conseguiu se conter. A frase do Sr. Pang diz que provavelmente ninguém na cidade de Linzhou acreditará. Antes que ele terminasse de falar, o celular dele recebeu uma mensagem. Embora a senhorita Mu não possa se tornar minha namorada, mas eu não vou recusar esse cheque que veio até mim. Logo depois, a paixão do DJ ecoou pelo bar. Esta noite, o Sr. Su ganhou uma boa quantia. Todas as despesas da casa foram pagas pelo Sr. Su. Uma explosão de aplausos surgiu da porta principal do bar. O humor de Du Qianyu finalmente desmoronou. Ele bateu o pé. Este Su Wujian é ainda mais um canalha do que dizem. Ele pegou o sinal, mas não cumpriu. No último andar do bar rainha, existe uma suíte exclusiva para você, fazendo com que cada garota que entra aqui, na manhã seguinte, saia com um rosto radiante. E sempre são duas garotas que começam. Sua reputação de libertino se espalhou por causa disso. Neste momento, você está sentado à mesa com 3 meninas, as mãos esfregando as peças de mahjong, animadas. Vem, vem, vem. Continuem jogando até o amanhecer, ninguém pode ir para casa. As 3 meninas estão sorrindo amplamente. É raro encontrar uma que também seja rica. Uma jovem que tem uma memória fraca. Sempre que a acompanham nas cartas, o dinheiro ganho, pelo menos, dá para comprar uma bolsa. No entanto, uma mão de cartas ainda não foi concluída. A porta se abriu com um estrondo. Pequeno Pang, com seu corpo como uma torre de ferro, se espremeu para dentro. Ao ver isso, você disse, irritado: Pequeno Pang, quantas vezes eu já disse? Tem que bater na porta antes de entrar. E se eu estiver fazendo algo mais íntimo? O que eu faço se você me pegar? Uma das meninas sorriu discretamente. Ela falou: na verdade, nós gostaríamos de fazer algo mais íntimo, mais ousado. Mas o Sr. Su só quer jogar cartas conosco. Você disse, sem paciência: todas vocês, suas pequenas vagabundas, sejam mais puras. Depois, lançou um olhar para o pequeno Pang, que estava parado. O que Mu Qianyu disse ao sair? Xiao Pang, com uma expressão séria, se virou para o chefe.
A senhorita Mu disse que você pegou o dinheiro e não fez nada. É ainda pior do que os rumores dizem. Imediatamente, você disse irritado que ele não entende nada. Eu não sou o genro da família Mu. Por que você tem que se meter em confusão? Que benefício isso traz para mim? Em seguida, jogou uma carta dizendo que era 30.000. Acabou. Acabou, acabou. As 3 garotas empurraram as pedras de mahjong juntas. Elas disseram delicadamente, obrigada, Sr. Su. Um tiro, 3 explosões. De repente, sua testa estava cheia de sangue negro. Jogou uma bandeja de dinheiro na mesa. Disse que tudo é culpa de Mu Qianyu. Essa garota estraga minha ordem. Não vamos jogar mais, vamos lutar de novo amanhã. As 3 garotas pegaram o dinheiro. Saíram felizes, sem saber. Nesse momento, uma mulher vestida com um quipau entrou. Disse o chefe, tenho 2 coisas para lhe relatar. Sua tia, Su Xian, acabou de me ligar. Imediatamente sentou-se direito. Com um pouco de desconfiança, perguntou o que essa mulher demoníaca disse. A mulher do quipau sorriu levemente e disse, sua tia disse, se chefe, você se atrever a fazer isso durante o encontro, deixar Mu Qianyu infeliz, ele no futuro definitivamente não irá cobrir os prejuízos do nosso bar. Ele fala sério. Por que ele não disse isso antes? Mu Qianyu ficou tão irritado que foi embora. Então eu ainda tenho que encontrar uma maneira de trazê-lo de volta. Posso ser tão descarada assim? Você bateu na mesa de mahjong, frustrado, e disse. O pequeno Pang ao lado acenou com a cabeça e disse, chefe, você consegue. Você lançou um olhar furioso para pequeno Pang. Em seguida, gesticulou impacientemente e disse, fale a segunda coisa. Imediatamente, a expressão da mulher do quipau tornou-se séria. Pegou 3 garotos, que estavam secretamente cheirando pó na cabine. Venho aqui para solicitar a opinião do chefe. Você tem uma expressão literária. Brincar com o sabor só precisa seguir as regras antigas. Para esse tipo de coisa pequena, qual é a necessidade de pedir permissão? Mulheres de quipau. Os 3 do filialismo ainda não têm 18 anos. Um deles se chama Mu Zirui. Coincidentemente, ele é primo de Mu Qianyu. Seus olhos imediatamente brilharam. Você bateu na coxa e disse que é ótimo. Se você estiver sonolento, alguém traz um travesseiro. Justamente preocupado por não ter a chance de trazer Mu Qianyu de volta. Então você imediatamente discou o número. Você ligou no modo viva voz. Logo, Mu Qianyu. A voz levemente fria de Qianyu logo surgiu do aparelho. Por que o jovem Su lembrou de me ligar? Será que ele teve um ataque de consciência e decidiu me devolver o dinheiro? Você riu e disse, hehe. Qual é a sua relação com o seu primo Mu Zirui? Mu Qian conversou com Wei Zhao. Não é nada demais. Quase em conflito direto. Você, jovem Su, acabou de me fazer ganhar muito dinheiro. Não deveríamos estar lutando com as belas agora? Como você tem tempo para perguntar isso? Você olhou para a mesa cheia e riu de forma descontraída. Acabamos de lutar. Mu Qian e os outros riram, dizendo que terminou tão rápido. Cocô, você quase se engasgou com a saliva. Ele levou alguns segundos para responder. Mu Zirui e alguns amigos estão sugando meu intestino. Eu estou pensando em quebrar uma perna de cada um deles e depois entregar à polícia. O que você acha? De qualquer forma, não posso controlá-los em casa. Você decide. Por enquanto, a chuva parou um pouco. De repente, o clima mudou. Obrigado por me perguntar antes. Ao ouvir isso, seu sorriso se tornou ainda mais radiante. Afinal, você é tão bonita. Sempre tenho que ter um pouco mais de respeito pelas belas mulheres. Mu Qianyu ficou em silêncio por 2 segundos antes de falar. Se eu tivesse uma boa relação com Mu Zirui, você está pensando em deixá-lo escapar desta vez? Você imediatamente riu alto e disse, senhorita Mu, embora você possa se tornar minha namorada, mas aqui é o meu espaço, com regras que eu estabeleci. Ninguém pode violá-las. Ele desligou o telefone imediatamente após falar, e ainda deu um joinha para si mesmo. Riu e disse que não estava querendo parecer forçado, era nota 10. Pequeno Pang, ao ver isso, disse, chefe, eu li em um livro que o homem deve deixar a mulher desligar o telefone primeiro, usando uma linguagem erudita para afirmar. Esse livro deve ser de um fã desesperado. Rasguei-o rapidamente. Apenas aprenda mais comigo no dia a dia. O chefe, pequeno Pang, franziu a testa. Você não era um fã desesperado há pouco? De repente, você ficou sem palavras e disse que seu salário do próximo mês também desapareceu. Ao mesmo tempo,
Do outro lado da linha, Mukianil, que terminou de se arrumar, estava sentada na beira da cama. Seus olhos eram penetrantes e sem medo. Você está fazendo esta ligação. Está se preparando para se envolver na disputa da família Mu? Sua mudança ocorreu um pouco repentinamente. Isso realmente me deixa um pouco confuso. Rolando na cama por mais de 2 horas. Mukianil ainda estava sem sono. Decidi pegar o celular e mandar uma mensagem. A irmã Yanzi já está dormindo? Queria conversar um pouco com você. Do outro lado, a ligação foi feita imediatamente. Hoje estou de plantão à noite. Eu estava prestes a dormir, mas acabaram trazendo 3 adolescentes com as pernas quebradas, que foram levados até a porta da delegacia. Agora não posso dormir, ouvindo o que a Park Yanzi disse. Mukianil quase riu. Então, sem mostrar emoções, perguntou como isso aconteceu. Foi uma briga? Park Yanzi balançou a cabeça e disse que não. Foram 3 jovens problemáticos que se exaltaram e fizeram bagunça. Aliás, entre eles está seu primo Muzi-Rui. Mukian rapidamente explicou. Muzi-Rui estava sempre no exterior, e só voltou nos últimos 2 anos. Minha relação com ele não é tão boa. Do outro lado da linha, Park Yanzi falou com a voz baixa. Muzi-Rui foi preso na última vez por tentativa de estupro, e ainda ameaçou tirar meu uniforme de policial. Dessa vez, o que Suvujin fez me deixou bastante satisfeito. Mukianil ouviu seu nome. A expressão ficou claramente congelada. Ele hesitou um pouco antes de perguntar. Como você sabe que foi Suvujin que fez isso? Park Yanui sorriu enquanto esperava. Nós somos velhos parceiros de negócios. Mukianil perguntou, um pouco incrédulo. Suvujin não é um gangster que é dono de boate? Vocês não vão fazer nada sobre ele agredir outras pessoas? Park Yanui riu suavemente. À primeira vista, tudo parece brilhante. Isso não significa necessariamente que seja justo. A zona cinza nem sempre é sombria. Kianil, você nasceu na família Mu. Sua compreensão sobre isso deve ser mais profunda do que a minha. Mukianil imediatamente se levantou e disse, Irmã Yanui, quero ir falar com você. Vem agora. Enquanto isso, Mukianil, quando estava prestes a pegar as chaves do carro da bolsa, um bilhete branco dobrado caiu. Neste momento, Mukianil abriu para olhar. Era um cheque de 8 milhões. Era exatamente o movimento que tinha deixado para Suvujin antes. O outro lado não pegou o dinheiro? Mukianil não teve tempo de entender o que estava acontecendo, quando recebeu outra mensagem. Hoje à noite, não saia sozinho, viu? Você é tão bonita que pode se meter em problemas se encontrar perigo. Descobriu que a pessoa era Suvujin. Mukianil imediatamente fez a ligação. Disse que o jovem senhor Su se intromete muito, não é? Só estou te avisando porque você é bonita. Sua voz tem um tom preguiçoso. Você só precisa fazer o que eu disse. Mukianil abaixou ligeiramente as pálpebras. Não pude deixar de lembrar das recentes questões na família. E dos conflitos cada vez mais intensos. Ele sabia que era muito querido pelo avô. Mas e os colegas que querem o poder? Certamente vão direcionar seu poder contra ele. É possível que tomem algumas medidas violentas antes do tempo. Pensando nisso, ele, de forma estranha, pegou a chave do carro que havia tirado e a colocou de volta na bolsa, dizendo obrigado, você é realmente uma pessoa de bom coração. Aliás, por que você não aceitou o cheque? Você, sorrindo, disse para que falar de dinheiro. Eu definitivamente não sou uma pessoa tão vulgar. HMPH, o jovem Su é realmente muito elegante. Mukian respondeu com um sorriso de forma muito natural. Eu preciso te lembrar de algo. Seus homens feriram Muzi-Rui. Meu tio Wu definitivamente não vai deixar isso passar. Você, ao ouvir isso, disse com indiferença. Essa advertência saiu da boca da senhorita Mu. Isso realmente me deixou muito feliz. Você, a maior beleza de Linzhou. Realmente é bonita por fora e boa por dentro. Essa frase leve ainda não tinha sido completamente dita. A voz de Xiaopeng perguntando ecoou com uma pergunta. Chefe, todos os fornecedores que vendiam pó para Muzi-Rui foram resgatados. No total, havia 6 pessoas na linha. Já foram eliminadas 4, jogadas no rio Lindian. Pequeno Pang, quando você vai aprender a bater a porta? E se eu estiver fazendo algo muito privado? Não, eu estou ligando para sua futura cunhada agora. A chamada foi encerrada no meio da sua gritaria insana. Isso deixou Mukianil sem saber se ria ou chorava. Mas logo sua expressão foi substituída por uma seriedade. Em Linzhou,
sobre os rumores violentos e sangrentos de Suvuji. Na verdade, nunca pararam. E desta vez, ele conseguiu ouvir certas verdades com seus próprios ouvidos. 6 pessoas tiveram os membros quebrados, jogados no turbulento rio Lindian. Eles conseguem sobreviver? E em apenas 2 ou 3 horas, resgataram 6 fornecedores de farinha. É verdade? Essa eficiência deve ser algo que nem os policiais antidrogas de Linzhou conseguem fazer. O que Suvuji tem para fazer isso? Muqianil se deitou segurando o cobertor, mas sua mente estava agitada e ele não conseguia dormir. Quando a luz do dia começou a aparecer, ele finalmente começou a sentir um pouco de sono. E nesse momento, o telefone de Park Yeon-hye, no entanto, estava ligando para Qianil. Eu estive ocupado a noite toda. Você, Shen Qiaoi, estava apontando para o nariz do vice-diretor e o xingou por 1 hora inteira. Agora já levaram Mu Zihui para o hospital para fazer a cirurgia. De repente, Muqianil se sentou e disse: Irmã Yanxi, meu tio não é tão tolo assim. Você deve ter cuidado com isso. Park Yeon-hye, no entanto, disse com indiferença: temos essa aparência de policiais. Eles ainda têm suas preocupações. Mas, por outro lado, Suvuji pode ter que enfrentar a pressão diretamente. Afinal, a pessoa foi agredida em seu próprio território. Ao ouvir o nome de Suvuji, Muqianil imediatamente perdeu todo o sono. Perguntou cautelosamente: Irmã Meixi, aqueles que venderam para Mu Zihui devem ser presos juntos? Park Yeon-hye ficou em silêncio por um momento. Falando nisso, é fácil obter pistas da boca de Mu Zihui. Conseguimos tirar pistas, mas, seguindo a pista a noite toda, não encontramos nenhuma pessoa. Muqianil se surpreendeu. Será que aqueles 6 traficantes de drogas realmente foram jogados no rio Linha? Mas ele, mesmo tendo um ótimo relacionamento com Park Yeon-hye, não escolheu revelar a verdade neste momento. Afinal, isso não é diferente de trair Suvuji. Neste momento, Park, que acabará de fazer a ligação, estava sentado em uma loja de café da manhã. Ele olhava para o jovem sentado à mesa oposta, que estava comendo um baozi. Sua voz tinha um leve tom de desdém. Minha Júnior realmente não te traiu. Você está satisfeito? Já te disse há muito tempo que Qian é absolutamente confiável. Mas você queria que eu a testasse. Você olhou para a mulher bonita do outro lado. Hehe, disse Yanxi com um sorriso. Você me ajudou novamente desta vez. Eu nem sei como te recompensar. Park Yeon-hye estendeu seu dedo delicado. Deixei um leve toque na sua testa. Eu sou mais velha que você, chamando a Shiji. Não fique chamando a Yanyui toda hora. Não importa a idade, você imediatamente nega isso. Não pode ser assim. Se eu te chamar de Shiji, vai ser difícil te seguir. Park Yeon-hye definitivamente não cai nessa. Wuji balança a cabeça levemente e diz a verdade. Qianil é uma boa garota. Não há como apontar falhas em nenhum aspecto. Vocês dois combinam bem. Tenha uma boa convivência com ele e foque. De repente, você colocou os achis para baixo, com um sorriso e uma sobrancelha levantada. Isso soa antiquado. Definitivamente não é o seu tom. Com certeza foi minha boa tia Sushian que te contou. Eu? Park Yeon-hye não negou. Ao contrário, ela disse. Foi a irmã Yan quem escolheu sua namorada. A escolha deve ser muito adequada. Ah, ele também pediu para eu te passar uma mensagem. Hoje se completam 25 anos do clã Su na capital. A nova geração deve voltar para casa. Meio-dia no hospital ortopédico de Jiangnan. Neste momento, a cirurgia na perna de Mu Shihui já havia terminado. Quando Mu Qianyu chegou à porta do quarto, através da abertura entre as pessoas, ao ver esse primo, ele ficou paralisado a princípio. Depois, quase riu sem compaixão. Porque Mu Shihui não sabia quantas vezes havia levado tapas. Com o nariz e o rosto machucados, parecia um porquinho. O mais cômico é que esse cara com cabelo verde teve a maior parte arrancada. Mu Qianyu se esforçou para não rir e puxou o primo Mu Wanhui da casa do tio. Ele perguntou: Wanhui, Mu Shihui realmente levou uma surra? Mu Wanhui geralmente se dá bem com Mu Qianyu. Ele disse: Irmã Qianyu, a perna de Mu Shihui quase foi toda destruída. Pelo que sei, Mu Shihui foi até despido completamente na hora. Foi uma humilhação total, não comeu. Mu Qianyu realmente não conseguiu conter o riso. Esse sujeito está tão fora do comum até para bater em alguém. No entanto, nesse momento, um grito agudo chamou no quarto: Mu Qianyu, você deixou seu irmão nessa situação. E ainda consegue rir?
Mukianil, com um leve sorriso, disse ao Shen. Com que base você acha que fui eu quem fez isso? Mukianil foi conhecer Suvuji primeiro. E logo depois quebrou a perna do Shirui. E ainda tem coragem de dizer que não foi você quem ordenou isso? Vocês dois, um casal desprezível. Diante de ofensas tão cruéis. Mukianil ainda sorriu e disse, quando fui a um encontro às cegas no Bar Rainha. Se soubesse que Muzirui estava usando drogas na suíte, provavelmente seria o primeiro a chamar a polícia. Assim que essas palavras foram ditas, a sala explodiu em murmúrios. Inicialmente, perto da cama, aquelas pessoas que se preocupavam com Muzirui, imediatamente abriu uma certa distância. De repente, Qiao Yui gritou agudamente, não importa o que a sabedoria fez, ele ainda é uma criança. O rosto levantado de Mukianil tinha um toque de sarcasmo, faltando um mês para completar 18 anos. E isso ainda é chamado de criança. Logo em seguida, uma voz sonolenta veio de trás dele. Ele ainda é uma criança. Isso ainda mais não pode ser deixado passar. Mukianil virou-se para olhar. Viu que no corredor estava um jovem vestido. Um homem jovem de terno, que estava segurando um cigarro não aceso. Era Suvuji, o pequeno Pang. O cara teve a audácia de aparecer pessoalmente. E neste momento, Muzirui já havia saído da confusão da anestesia e se recuperado. Assim que abriu os olhos, viu o verdadeiro culpado. Imediatamente gritou com todas as forças, Qianil, vocês me torturaram assim. Eu vou matar vocês. Li Venin disse calmamente. Esse garoto, Xiao Pampan, ainda precisa de uma boa disciplina. Bom patrão. Xiao Pampan usou diretamente seu corpo imenso como um tanque. Ele empurrou a multidão. Ele chegou à frente da cama. Ele levantou o suporte de soro de aço inoxidável. A cabeça de Muzirui quase foi esmagada. Ele desmaiou na cama, com o rosto todo ensanguentado. Imediatamente, quase todos os membros da família Mu ficaram em choque. Cada um deles não conseguia pensar direito. Os olhos de Suvuji e Qiao Yu estavam cheios de ódio. Tremendo, ele apontou para os dois e gritou, prendam-nos. Assim que terminou de falar, do outro lado do corredor, vários seguranças de preto já estavam se aproximando. Ao ver isso, você imediatamente abriu as mãos para colocar Mukianil atrás de você, e gritou para os seguranças. Se há algo, venham apenas para mim. Não tem nada a ver com minha Qianil. Ele é inocente. Mukianil sentiu uma contração na pálpebra. Então, ele estendeu um dedo. Pokeou a parte de trás da cintura de Suvuji. Ele disse, jovem mestre Veisu, está um pouco exagerado. Nossa relação ainda não chegou a esse nível. É melhor dar uma contenida. Você se virou e, rindo, disse herói salva a donzela. É necessário criar um certo clima. Esta é a primeira vez que faço isso, não estou muito familiarizado com o processo. No entanto, Xiao Pang ao lado desmascarou diretamente o chefe. Não é a sua primeira vez. Atualmente, com um sorriso saudável e radiante. No entanto, Qiao Yui, sendo ignorada assim, ficou cada vez mais irritada. Ela gritou com uma voz aguda, você do sobrenome Su. A partir de hoje, seu bar, rainha, não poderá abrir suas portas novamente. Meu marido certamente vai te expelir de Linzhou. Exceto por Mukianil. Os membros da família Mu presentes. Ninguém achou que isso era conversa fiada. No entanto, no segundo seguinte, você apenas disse devagar. As mulheres da cidade de Xiaopampan são muito barulhentas. Por que você ainda não mandou ele se calar? O punho do pequeno Tang, do tamanho de uma panela, caiu firmemente no rosto de Qiao Yuru. Qiao Yuru imediatamente se inclinou para trás e caiu no chão. A parte de trás da sua cabeça colidiu com o chão. Emitiu um som nítido de impacto. Nesse momento, os outros membros da família Mu ficaram paralisados. Em dias normais, as disputas entre as grandes famílias estão sempre cheias de intrigas e enganações em alto nível. Mas como hoje se tornou tão simples e brutal? Nesse momento, alguns dos seguranças de Qiao Yuru se aproximaram. Estavam prestes a atacar o pequeno Pang. Mukianil de repente falou calmamente, vamos ver quem se atreve. Essas palavras simples traziam uma aura que não condizia com sua figura delicada. A força que não se harmoniza. Suas palavras fizeram os seguranças pararem imediatamente. Então Mukianil disse novamente, voltem. Os seguranças hesitaram por um momento, e não se atreveram a desobedecê-lo, mas se afastou diretamente até o final do corredor. Essa cena deixou os outros membros da família Mu todos perplexos. Eles não entenderam nada. Qianil,
Como ela conseguiu controlar esses seguranças? Nesse momento, você se dirigiu aos membros da família Mu presentes e bateu palmas. Zezé fez um aviso a vocês. Se eu souber quem mais se atreve a intimidar Qianyu, essa pessoa vai ser despedaçada. Lembrou-se? Xiao Pan ficou sério e gravou que era para cortar em 8 pedaços. Você deu um soco no chão e lançou um olhar irritado para Xiao Pan. Eu não te perguntei. Em seguida, trocou de expressão e olhou para Mu Qianyu. Ele sorriu maliciosamente e disse: Qianyu, já que você está bem, então eu vou embora. Mu Qianyu sorriu levemente e disse: se for embora, não os assuste. Se continuar assim, nunca mais poderei convidá-lo para vir à minha casa. Dito isso, ele puxou suavemente seu braço. Essa frase e esse gesto, de fato, é algo que apenas velhos amigos fariam. Quando chegaram à porta do hospital, Mu Qianyu parou, olhou para você com seriedade, perguntou por que você de repente decidiu me ajudar. Você olhou para a bela pessoa à sua frente sorrindo. Disse que, claro, é por causa das maldades da quinta casa da família Mu. Este jovem deve se erguer e agir em nome da justiça. Então, o pequeno Pang, que estava ao lado, interveio curiosamente. Você não disse isso sobre o seu chefe no caminho aqui? Mu Qian e Wenyan resistiram ao efeito. Perguntou calmamente ao pequeno Pang. Então, o que o seu chefe disse? O pequeno Pang ignorou o seu olhar assassino. Disse sinceramente: Senhorita Mu, meu chefe disse que veio como um herói para salvar a donzela, principalmente por causa de estar atado a você. Ao ouvir palavras tão diretas, Mu Qianyu instantaneamente corou. Observou o carro de Su Wuji se afastar. Mu Qianyu então acenou. Um carro da Mercedes-Benz veio em sua direção. Ele entrou e esperou o tio Shen, que estava no banco do motorista. Há alguma novidade do lado do meu tio Wu? O homem estava usando um boné de beisebol e uma máscara. Não era possível ver claramente seu rosto. A senhorita Mu Shudong estava em Guanshen negociando uma parceria. Ouvi ontem à noite que o filho foi agredido. Ele voltou hoje de manhã e acabou de pousar. Mu Qianyu sorriu levemente com os lábios. Meu tio Wu voltou. As coisas ficaram ainda mais interessantes. O homem de chapéu disse sério: senhorita, o senhor ligou ontem e pediu para eu lhe dizer. Mesmo que você não queira lutar por nada, você definitivamente não pode recuar. Diante de um patrimônio tão grande, ninguém acredita que você vai se retirar de bom grado. Retirar-se significa ser permanentemente pisoteado pelos vencedores. Será pisado. Pode até ser que você não consiga preservar sua vida. Mu Qianyu estreitou os olhos, nunca pensando em se retirar. Porém, tio Shen, sua condição hoje parece um pouco estranha. Li Qingshin hesitou um pouco antes de dizer: senhorita, às 2h30 da madrugada de ontem, eu estava no jardim do seu condomínio e encontrei 2 assassinos. Mu Venian imediatamente se endireitou. A luz em seus olhos também se intensificou um pouco. Li Qingshin continuou. Quando eu encontrei essas 2 pessoas, eles já estavam desmaiados, com todos os membros quebrados. Du Qian e Xiu Mei se encontraram e comentaram que, já que ainda estão vivos, podem economizar algumas coisas. Senhorita, eu já economizei. Esses 2 assassinos já foram rebeldes do Maine. Eles receberam uma grande quantia para atravessar ilegalmente. Eles querem levar você, senhorita. Chegaram a Linzhou apenas ontem à tarde, mas durante a observação deles, uma pessoa mascarada apareceu de repente e quebrou suas mãos e pés. Atualmente, com Miao Guangue e Mindao, será que podemos descobrir quem é a pessoa mascarada que me ajudou? Li Qingshin franziu a testa e disse: durante o confronto, a pessoa mascarada foi cortada nas costas por uma adaga. Esta é a única pista. Nesse momento, Mu Qianyu de repente lembrou-se da noite passada, daquela chamada de Su Wuji. É você? Li Qingshin olhou para sua senhorita pelo retrovisor. Você já tem a resposta em seu coração? Mu Qianyu voltou à realidade e disse suavemente que não. Em seguida, ligou para Park Yeonhye, dizendo de irmã Yeonhye: você tem tempo? Queria conversar com você. A voz de Park Yeonhye chegou. Eu estou parada em frente ao hospital ortopédico de Gangneung. Tirei folga à tarde e posso ficar com você o tempo todo. Mu Qianyu imediatamente saiu do carro. Ele acenou para um carro esportivo nacional ao longe. Em seguida, disse a Li Qingshin: tio Shen, você pode dirigir e me seguir. Li Qingshin esperou Mu Qianyu fechar a porta do carro. Então fez uma chamada intercontinental. O senhor tem algo a lhe reportar. A voz de Mu Yuanmin chegou. Tudo bem.
Você diz, ei, ei, ei. Du Wuxian, você está espiando minhas cartas. Li Qingxin estava um pouco sem palavras. O vovô não está se recuperando? Mas ainda assim, contou aos detalhes sobre o que aconteceu na noite passada. Não esperava que Mu Yuanmin respondesse de forma despreocupada. Traga mais coisas. Com Su Wujin, não tem problema. Ele é sobrinho de Su Wuxian. Uma voz externa irritada sobre o flux de cor negra chegou. Quando menciono isso, fico irritado. Meu irmão idiota. Deu ao filho dele um nome ridículo. Parece que é o mesmo tipo de problema que eu. Ele está apenas tentando se aproveitar de mim. Ter uma sequência de flores não serve para nada. 6 daqueles idiotas explodiram. Meia hora depois, Park Yeon-hye trouxe Mu Qianyu de volta para sua casa. Irmã Yanxi. Essa casa é realmente algo que dinheiro nenhum pode comprar. Mu Qianyu entrou e comentou. Park Yeon-hye riu levemente. Esta é a casa de uma irmã, que me patrocinou. Se eu dependesse do meu próprio salário, não conseguiria pagar nem o aluguel aqui. Nesse momento, um cara sem camisa estava em pé no segundo andar, desamarrando as ataduras que estavam em seu corpo, e reclamou: Yanxi, você chegou na hora certa. Ontem à noite, depois de brigar com alguém, machuquei as costas. Venha rápido me ajudar a colocar um remédio. Ai, isso está doendo muito. Se não fosse por aquele idiota do Mu Qianyu. No próximo segundo, seu olhar desceu. Eu vi a garota de vestido branco sentada no sofá da sala. As palavras que ainda não foram ditas estavam entaladas na garganta. Ouvi que você se machucou. Park Yeon-hye imediatamente subiu as escadas rapidamente e disse que você estava machucado. Como está o ferimento? Quem fez isso? Foi a Mu Qianyu da família Hao, com um pensamento astuto. Neste momento, ele estava um pouco atordoado. Como Ju Wujin poderia estar na casa da Senpai Yeon-hye? Ele acabou de dizer que se machucou na noite passada. Ele também disse que é burro. Pensando nisso, uma ideia brilhou em sua mente como um raio. De repente, explodiu. Ele imediatamente se levantou e subiu rapidamente as escadas. No entanto, neste momento, Park Yeon-hye, que subiu primeiro, já foi puxada por você para dentro do quarto, e fechou a porta com um estrondo. Yeon-hye, Yeon-hye, você sabia que eu poderia vir hoje. Então você trouxe Mu Qianyu aqui de propósito. E Park Yeon-hye rapidamente disse durante o café da manhã. Como não ouvi você dizer que se machucou? Deixe-me ver sua lesão primeiro. Você não precisa se preocupar, é só um pequeno corte. Você já me viu machucado antes. Como isso é doloroso. Park Yeon-hye ficou com o rosto levemente quente e disse, não fale bobagens, eu sou mais velha que você. Irmã, vá se deitar, eu vou te dar o remédio primeiro. Se não, eu vou ligar para a irmã Xian. Assim que você ouve que vai contar, você vai logo se deitar. Então eu vi suas costas. Havia uma ferida de 17 a 18 centímetros, que ia do omóplato até a lateral da costela. Nesse momento, a voz de Mu Qianyu já estava soando do lado de fora. Meu par em um encontro às cegas. E minha melhor amiga do ensino superior. Por que estão fechando a porta e ficando no quarto na minha frente? Depois de falar, fez uma pausa de 2 segundos. Mu Qianyu entrou pela porta. O olhar dele. A primeira vez que caiu nas suas costas. Com certeza é um corte de faca. Seus olhos rapidamente mostraram emoção. Park Yeon-hye pegou a caixa de remédios. Olhou para Mu Qianyu, que estava paralisada. E disse, Qian, vamos dar remédios para o Ji primeiro. Não me entenda mal. Minha relação com o Ji não é como você pensa. Você instantaneamente torceu a boca. Essa atitude parece que estava sendo pego em um caso extraconjugal. E a sensação de ter que explicar para a esposa legítima. De fato, Mu Qianyu, então, perguntou diretamente sobre o longo corte. Por que você não vai ao hospital para fazer pontos? Você, muito narcisisticamente, disse que não pode. Assim vai deixar cicatriz. Eu preciso usar a fórmula secreta para manter a beleza. Sua pele bonita, você disse com muito narcisismo. Nesse momento, Park Yeon-hye abriu a caixa de remédios. Tirou uma garrafa de álcool transparente. Ao ver isso, Mu Qianyu deu 2 passos à frente. Tomou a iniciativa de pegar a garrafa de álcool e disse, deixe que eu faço. Você está muito surpreso. Ele sorriu e disse, você está tão nervoso. Eu ficarei ainda mais emocionado. Nesse momento, Park Yeon-hye, sabendo que era um pouco desnecessária, disse. Xianyu primeiro desinfetou o ferimento com álcool. Depois, aplicou o pó medicinal. E então, é só envolver com a atadura.
Depois de dizer isso, Park Yan-shi parecia não suportar mais ver e saiu. Ela até fechou a porta do quarto. Onde estão os homens solteiros e as mulheres solitárias? Yan-shi está nos dando uma oportunidade. Você riu descaradamente. Mukianil não respondeu à provocação, mas perguntou se usar álcool doía muito. Por que não usar iodopovidona? Você sorriu e disse que iodopovidona e aquele pó não combinavam. Para minha pele suave, eu só posso suportar um pouco. Mukianil pegou um cotonete, mergulhou no álcool e limpou o corte. O movimento foi muito suave e cuidadoso. Quando Mukianil aplicou todo o pó no ferimento, seu cabelo já está todo molhado de suor. Suas costas também estão cobertas de pequenas gotas de suor. Mukianil ajudou a enrolar a bandagem. Fez o possível para perguntar com um tom calmo. Com quem você brigou? Conseguiu te machucar assim? Você sorriu. Dizia que quando roubamos território e mulheres, é tudo de verdade. Que machucado é esse? É tão simples quanto comer e beber. Mukianil apenas sorriu levemente e não disse nada. Em vez disso, fez um lindo laço com a bandagem. O que você acha disso? Você não acha que, comparado a um cara como eu, os filhos da família Mu são muito fracos? Desta vez, Mukianil não discordou. Apenas sentou à beira da cama e respondeu com um suave. Eles realmente são fracos. Quando os dois voltaram para a sala no andar de baixo, Mukianil tinha o rosto levemente vermelho. As palavras diminuíram. É evidente que há algo em sua mente. Nesse momento, o celular dele de repente tocou. Era a ligação sobre o ferimento do tio. Fala, Kianil. 1 hora depois, haverá uma reunião da família na antiga casa. Você precisa estar presente. Prepare-se mentalmente. Mukianil desligou o telefone e disse, Irmã Yan-shi, eu preciso ir primeiro. Uma reunião de emergência na família. Desta vez, Mukianil terá que enfrentar. Não é o que viu no hospital. Muitos jovens de uma vez. Mas sim, um monte de velhas raposas traiçoeiras. Você rapidamente se levantou, dizendo que era uma boa oportunidade para ser o herói que salva a donzela. Deixe-me ajudar você. Mukianil sorriu levemente e disse, não precisa. Eu ainda tenho algumas habilidades. Não sou apenas uma ingênua, doce e boba. Você olhou para aquele rosto que pode ser considerado absolutamente belo. Você abriu e fechou a boca brevemente. Não sei se sou boba ou não, mas você realmente parece ser muito doce e ingênua. Mukianil olhou para você. E então sorriu levemente e disse, você deve comentar menos. Cuide bem de sua recuperação. Depois da despedida, a primeira coisa que Mukianil fez ao entrar no carro foi ligar o celular. Ele enviou uma mensagem. Você deve ter visto toda a luta na noite passada. O que você acha dele? Na verdade, Mukianil sempre teve alguém para protegê-lo. E o motorista dessa vez era Lee Kinshin. Parece que ele ainda não sabe das notícias de lá. Ele rapidamente voltou ao local. Ele é bom o suficiente para estar no seu tabuleiro. Ao olhar para esse comentário, os cantos dos lábios de Mukianil se curvaram levemente, criando um sorriso encantador. Depois que Mukianil saiu, Park Yeon-hye olhou para você e perguntou suavemente, eu realmente não acho que em Linzhou agora alguém possa te ferir. Quem foi que lutou com você? Ele suspirou, sem saber o que fazer. Dizem que são 2 assassinos do Maine. Se não fosse por eu ter me machucado internamente antes, como eu poderia ter levado esse golpe? Park Yeon-hye imediatamente perguntou com preocupação. Você ainda se machucou internamente? Quando foi isso? Ele não deu espaço para discussão. Ele puxou sua mão para sua própria coxa. 1 minuto depois, os dedos tocaram o pulso. Park Yeon-hye hesitou e disse em um tom visivelmente pesado. Os pulmões estavam um pouco feridos. Precisam de um certo tempo para se recuperar. Mas a sua frequência cardíaca não é normal. Por que está tão rápido? Você olhou para sua mão direita com um sorriso. Você colocou minha mão em sua coxa, colado tão perto. Como meu coração poderia não estar rápido? Park Yeon-hye olhou para baixo. Sua mão estava sendo pressionada e beijada por você mesmo. Só mais 1 centímetro para frente. E eu poderia tocar o jardim secreto. Park Yeon-hye imediatamente soltou a mão. Ela lhe deu um tapa leve no braço de forma natural. E quanto à sua ferida? Não seja sarcástico, você está em uma situação difícil. Antes de eu sair de casa, meu pai me deu um folheto, para eu explorar quando tivesse tempo. O resultado, algum tempo atrás, deixei-me causar uma lesão interna. Dito isso, você tirou de seu bolso um folheto amassado. Jogou-o casualmente para Park Yeon-hye,
O Garoto Junqi. O famoso Ji Junqi, embora seja um livro, é um tesouro supremo da arte marcial tradicional da China. Você vai guardá-lo assim? Você levantou uma sobrancelha, mas não perguntou. Este é um tesouro supremo. Eu nunca ouvi falar disso. Park Yeon-hye cuidadosamente alisou cada página do folheto. Ele disse que quando seu pai dominou o mundo, ele se apoiava em uma faca militar de 4 lados. E este também é o celular do garoto. De repente, você ficou surpreso. Meu pai, que não é confiável, realmente dominou o mundo. Park Yeon-hye também ficou muito surpresa. Você realmente não sabia disso? Quando seu pai estava fazendo seu nome, a família Su também estava no auge. Mas o velho Sr. Su, para evitar chamar a atenção, ordenou que toda a família saísse da capital. E aquelas histórias relacionadas à família Su já foram completamente removidas da internet. Essa geração jovem praticamente não tem mais nenhuma impressão da família Su. Você parecia muito descontente e disse, dessa forma, eu poderia ter vivido tranquilamente como um terceiro gerador rico. Mas quando meu pai me expulsou de casa, ele só deixou 200 yuan comigo. Park Yeon-hye sorriu levemente e disse, o tio Su provavelmente quer te treinar. Ela imediatamente respondeu com os dentes cerrados, dizendo que ele simplesmente gosta de me atribuir algumas tarefas confusas. Só quer ver eu me dar mal. Naquele momento, não sabia que esse livro valia tanto. Caso contrário, eu teria que vendê-lo por um bom preço. Park Yeon-hye percebeu um significado nas suas palavras. Perguntou, então você decidiu ajudar Qian-yu? Isso também é o que o tio Su quer. Você balançou a cabeça e disse que não era só isso. Havia outra razão. Foi minha tia quem me pediu para deixá-la feliz. Caso contrário, ela não vai me enviar dinheiro. Park Yeon-hye disse, sem saber se ria ou chorava. Foi a irmã Yan quem fez bem. Mas isso com certeza não foi você. O principal motivo para se envolver com a família Mu. De repente, uma luz brilhou em seus olhos. Por outro lado, de acordo com as informações que recebi, alguém na capital está de olho em Mu Qianyu. E eu, por acaso, preciso de uma oportunidade para fazer a capital se lembrar da família Su. Park Yeon-hye ajustou sua postura e falou sobre a capital. E todo o restante da China. Após um momento de silêncio, você disse, sem muita força, para fazer toda a China se lembrar da família Su novamente. Eu realmente não quero assumir uma responsabilidade tão pesada. O olhar de Park Yeon-hye era suave. Ela disse que poderia te empurrar de trás, para te ajudar a fazer um esforço. Você me empurra de trás. Você sorriu sem saber o que estava pensando. Seu sorriso era um pouco desonesto. Em seguida, você imediatamente voltou à realidade, olhando para o rosto encantador da outra pessoa. Ah, se é assim, eu preciso ajudar o Mu Qianyu. Você não está com ciúmes? Park Yeon-hye comentou sobre a devoção filial. Ao ver que você encontrou um irmão tão bonito, eu estou até feliz demais. Você parece ver tudo com clareza. Ele é realmente bonito. Mas eu e ele, agora, no máximo, temos uma relação de mútua utilização. Em seguida, você fez uma ligação para o pequeno Pang. Peça para encontrar um carro mais resistente para mim. Partimos em meia hora. Vamos desbravar a madeira. O pequeno Pang repetiu a ordem devagar. Ok, chefe, vou cumprir a tarefa resolutamente. Usando um carro mais resistente para desbravar a estrutura de madeira. 28 minutos depois, você ligou novamente para o pequeno Pang. A meia hora está quase chegando. Cadê o carro? Por que ainda não veio me buscar? O pequeno Pang franziu a testa e disse, chefe, você pode vir até a entrada do condomínio. O segurança não deixou o carro entrar. Você também não reclamou. Apenas colocou as mãos nos bolsos e caminhou até a entrada do condomínio. Ao ver a cena do lado de fora, ele ficou com os olhos arregalados. Este é o carro que você trouxe. Pequeno Pang assentiu seriamente e disse, chefe, o carro que você disse que deveria ser mais robusto. Olhe para esse gigante com pneus mais altos que você. Você deve estar mordendo os dentes. Isso é robusto demais, não? Neste momento, está parado na sua frente um caminhão Scania alto e pesado. E ainda por cima, modificado. Seu rosto está cheio de linhas pretas, disse Pequeno Pang. Outros heróis salvam donzelas montados em cavalos brancos ou dirigindo carros de luxo. Você já viu alguém ir de caminhão e dirigir uma escavadeira? O resultado foi que Pequeno Pang, com um rosto sério, disse ao chefe. 2 escavadeiras começaram a trabalhar ao mesmo tempo. Em menos de 2 horas,
Provavelmente poderemos colocar o suporte de tela. Você levantou o braço sem energia e deu um tapinha no ombro de Pequeno Pan. Disse: por que você não simplesmente derruba 100 escavadeiras? Pequeno Pan. Venia imediatamente pegou o telefone e contatou a gerente de pernas longas do Bar Queen. O gerente Shell disse que ainda faltam 98 escavadeiras. Acelere para derrubá-las. Imediatamente, você lançou um olhar bravo para o Pequeno Pan. Com o traseiro empinado, ele subiu na cabine do caminhão pesado. Com uma expressão séria, ele ligou o caminhão. Acelerou com um pé só. O caminhão Scania roncou enquanto se afastava. Pequeno Pan, forte, gritou atrás: chefe, ainda não estou no carro. Sua voz se destacou entre o barulho. Pequeno Pan se dividiu em duas direções: vou para a antiga casa dos Mu. Você vai encontrar Mus e Rui. Pequeno Pan o pulou na escavadeira. Ele gritou com ferocidade: Depois de encontrar, corte em 8 partes. Ele ainda se lembrava daquela ordem. Com um tom formal, gritou: que corte é esse? Puxe a orelha dele e traga-o para a casa dos Mu. No entanto, devido ao rugido do caminhão pesado, era realmente muito alto. Você também não sabia se Pequeno Pan havia escutado. Neste momento, no salão dos Mu, uma atmosfera pesada já pairava. No meio de todo o salão, Mu Qianyu, vestida com um longo vestido branco, estava sozinha no meio do salão, como se estivesse passando por um julgamento. De repente, um ruído ensurdecedor surgiu. Um grande caminhão Scania revelou seu verdadeiro nome na poeira. Com sua aparência, passou por cima de fragmentos de tijolo de maneira irresponsável. Entrou de forma extremamente arrogante. Essa cena apavorou a todos. Com medo de se tornarem almas sob o caminhão, apenas Mu Qian e Jin Jin permaneciam em pé, com os olhos voltados para o jovem ao volante, cujos olhos continham uma emoção sutil. A janela do motorista se abriu. Você fez um sinal de paz para Mu Qianyu. Ela viu o gesto um tanto infantil e também levantou o polegar. Neste momento, o jardim da família Mu, que tem centenas de anos de tradição, já havia sido severamente danificado por este caminhão. No entanto, você simplesmente pulou do carro sem se importar e disse para Mu Qianyu que não chegou tarde, certo? Mu Qianyu sorriu levemente e disse que você chegou cedo. Não me deu a oportunidade de mostrar meu talento. Preparei uma grande quantidade de estratégias contra os anciãos da família, e ainda não tive a chance de usá-las. Quando você apareceu, foi como se estivesse dando socos desordenados que mataram o mestre. Aquela técnica simples e bruta deixou os membros da família Mu, que sempre viveram em conforto, completamente atordoados. Você deu um tapa no ombro de Mu Qianyu e disse que talvez ela pudesse mostrar suas habilidades agora. Dizer algumas palavras também estaria bom. Em seguida, a outra mão apontou para os membros da família Mu, que estavam sujos e desleixados. Qualquer membro que ousar desobedecer, eu simplesmente os atropelo com o carro. No entanto, quem for apontado por seu dedo, instintivamente terá que dar um passo para trás. Muitos deles nem se atreveriam a olhar em seus olhos, com medo de serem alvo desse lunático sem noção. O forte tio Wu começou a gritar furiosamente para os seguranças. O segurança segurou ele para mim. Você ergueu a sobrancelha e falou com um tom de provocação. De repente, confirmou. Uma sensação ruim surgiu no coração de Mu Shudong. Ele de repente pensou em seu filho, que ainda não sabia onde estava. Mu Shudong estava prestes a dizer algo. De repente, do lado de fora do muro, ouviu-se um barulho estrondoso. Todos se viraram para ver de onde vinha o som. Viram várias escavadeiras já levantadas. O braço mecânico então desceu com um estrondo. Ao ver isso, Mu Qianyu também disse sem pensar: eu realmente não posso mais te chamar para visitar. Você está planejando demolir toda a antiga casa da família Mu. Você deu um sorriso malicioso. E na verdade, eu estava pensando em enviar 50 escavadeiras para o cemitério da família Mu. Depois pensei que fazer isso também não seria bom para você. Mu Qianyu olhou para aquela equipe de demolição super. Disse resignadamente: eu te agradeço. Você levantou o polegar. Ele sorriu e disse que eram da mesma família. Não seja tímido. Nesse momento, uma grande escavadeira roncava enquanto saía dos destroços. Ela dirigiu até o lado de Su Wuji. A cabine do motorista se abriu. Uma mulher vestindo um vestido quipau de fenda alta. A mulher de pernas longas saltou para fora. Ele era exatamente o gerente do bar Rainha, Xiao Yinglei. Os membros da família Mu ficaram surpresos ao ver isso.
Porque aqueles que costumam frequentar os lugares noturnos de Linzhou sabem que essa mulher realmente não deve ser provocada. Muitas vezes, quando há conflitos no bar rainha, assim que Xiao Yinglei aparece, ele consegue acalmar a situação. Neste momento, Xiao Yinglei caminhou até você e disse: chefe, o tempo está muito apertado. É difícil encontrar 98 escavadeiras. Agora, só conseguimos trazer 60. Você acenou com a mão e riu, dizendo que as escavadeiras restantes não precisavam vir. Não assuste essa turma de covardes. De repente, Xiao Yinglei olhou para Mu Qianyu e perguntou: senhora chefe. Não tem problema. Li Venian bateu palmas e riu, dizendo que foi bom. Vou te dar um aumento quando voltar. Neste momento, Mu Shudong finalmente voltou à realidade. Ele gritou com raiva para segurá-lo. Não deixe esse idiota continuar aprontando. Imediatamente, um grupo de seguranças cercou. Você, ao ver isso, deu uma risada desprezível. Depois, fez um gesto de corte com a mão para Xiao Yinglei. Destrua toda a família Mu. De repente, 60 escavadeiras rugiram novamente. Com os longos braços levantados, ao ver essa cena, os seguranças imediatamente pararam seus passos. Ninguém se atrevia a se mover. Diante desse método simples e brutal, Mu Shudong sentiu uma fraqueza sem precedentes. Su Wuji, entregue meu filho. Hoje, posso considerar que isso não aconteceu. Nesse momento, um veículo Froad entrou de repente pela brecha na parede. Entrou no local. Avançou para o centro do local. Em seguida, a porta do carro se abriu. A alta figura de Xiao Pang saiu apertada. Ele saiu do carro. Também arrastou uma pessoa com a perna envolta em ataduras. Esta pessoa era Mu Zirui. Não puxe, dói, dói, dói. Mu Zirui estava com o rosto todo ensanguentado. Uma orelha estava desaparecida. Ao ver isso, você arqueou a sobrancelha e disse: pequeno Pang, o que você tem contra a orelha do Mu Zirui? Pequeno Pang arrastou Mu Zirui e disse: chefe, foi você que me pediu para puxar a orelha dele, para que ele se desfarcasse. Ah, entendi. Então ter meia orelha também é bem feio. Melhor arrancar tudo, então. Certo, chefe. Pequeno Pang puxou o braço. A orelha, que estava prestes a cair, finalmente foi completamente arrancada. Mu Zirui estava com o rosto todo coberto de sangue. Ele uivava como se não houvesse amanhã. Os outros seguranças ainda não se atreviam a fazer qualquer movimento, com medo de irritar e acabar matando Mu Zirui ali mesmo. Mu Shudong finalmente não aguentou mais. Gritou Su Wuji: o que você realmente quer fazer? Você está pisando no peito de Mu Zirui. Com um leve sorriso, disse: claro que é para ajudar Qian Yu a resolver vocês. Sua família. Não estão escolhendo algum jovem da família Hua? Estou propondo que Qian Yu assuma. Acabei de falar. Quem é a favor, quem é contra? No passado, as disputas entre as famílias Mu e Hua duraram pelo menos mais de um ano. O resultado aqui, hoje deve acabar com isso. Muitas pessoas presentes tinham expressões conflitantes, mas na superfície, ninguém ousou dizer uma palavra. Você sorriu levemente e disse: parece que todos concordam. Nesse momento, Mu Shudong disse: se você usar meios violentos para obter essa posição, então, atualmente, o peixe terá medo de se tornar uma pessoa que não pode agradar a todos. Você olhou para ele de lado e disse: velho 5. Se vocês não pressionarem Qian Yu, eu usarei meios violentos. Se você ousar levantar uma objeção hoje, eu vou vender seu filho para Tailon como um travesti. Imediatamente, a expressão de Mushu ficou pálida. Ele fechou a boca com força. Mu Qianyu, ao ver isso, não sabia se ria ou chorava. Ele rapidamente puxou seu braço. Ele disse que, se não, você também poderia me deixar agir um pouco. Você riu alto e disse que claro que sim. Homem e mulher trabalhando juntos não é cansativo. Mu Qianyu deu uma olhada no primo que estava sendo pisado. Ele disse suavemente para soltar Mu Zivei primeiro. Devolva-o para eles. Li Venia não perguntou por que a outra parte queria liberar a pessoa. Em vez disso, ele agarrou diretamente o braço de Mu Zivei e o lançou. Imediatamente, Mu Zivei foi jogado a vários metros de distância. Ele ainda bateu a cabeça e ficou com um corte sangrando. Mu Shudong viu que seu filho foi solto. Ele soltou um suspiro de alívio. Se a orelha cair, pode ser costurada de novo. Manter a vida já é uma grande sorte. Na verdade, se Mu Qianyu mantiver Mu Zivei sob sua custódia, isso é extremamente útil para ele na luta pela herança. Mas ele escolheu ficar indiferente.
Você fica com vontade de aplaudir ao ver essa cena. Essa garota não é simples. Um recuo aparente. É para dar um grande passo à frente. Foi nesse momento. Mu Shudong olhou para sua sobrinha Shen Seng e disse Mu Qianyu: você deve assumir a principal responsabilidade pelo que aconteceu com a família Mu hoje. Ser responsável principal. Mas você acabou de decidir libertar a sabedoria. A palhaçada de hoje pode ser encerrada por enquanto. Para Mu Qianyu, isso era hilário. Um sorriso curvou seus lábios. Ele disse: mas eu ainda não concordei em colocar um ponto final. Quando essas pessoas o atacavam, cada um com uma retórica indignada. Quando se sentem prejudicados, querem acabar com tudo. Que piada é essa? Ao ouvir isso, você não pode deixar de sentir. O estilo de Mu Qianyu realmente combina com seu temperamento. Neste momento, o coração de Mu Shudong já estava inundado por um mau pressentimento. Ele disse a Mu Qianyu, com pouca confiança: eu te aconselho a parar enquanto está por cima. Mas Mu Qianyu olhou para o relógio e disse: se nada inesperado acontecer, a equipe de fiscalização fiscal que veio da capital agora já está na porta da Muxi Imobiliária. O que você quer com a fiscalização? Mu Shudong de repente percebeu algo. Em seguida, o telefone dele tocou. Era o chefe. Fiscalização tributária. A equipe de repente selou o andar onde estava o departamento financeiro. Junto com eles estava também a equipe de Inzen da capital. O rosto de Mu Shudong ficou pálido de repente. Ele gritou furiosamente: Mu Qianyu, você está traindo os interesses da família. Quando o mercado imobiliário estava aquecido, a Muxi Imobiliária era como uma máquina de impressão de dinheiro. Mu Shudong ganhou uma fortuna com isso. Além disso, transferiu muitos ativos, através de canais especiais e legais, transferidos para o exterior. E nestes últimos 2 anos, o mercado imobiliário esfriou. Vários novos empreendimentos imobiliários da região estão sem venda. O negócio imobiliário deixou uma pilha de dívidas. Se isso vazar, com certeza fará a reputação da tumba despencar. Mu Qian sorriu levemente. Não se pode falar em interesses da família Dão, desde que o tio Wu devolva o dinheiro que recebeu. É só devolver tudo. Mu Shudong apertou os punhos com força. Ele sabia que se realmente cobrisse os impostos e dívidas do passado, ele definitivamente ficaria em apuros. Mu Qianyu percebeu que ele não falava. Então se virou e olhou para o ancião na posição de honra. E disse: tio avô, vocês estariam dispostos a ajudar com essa parte do financiamento? Mu Shenshen estava com o rosto fechado, sem dizer nada. Afinal, as dívidas do setor imobiliário são um poço sem fundo. Quem se prontificar a ajudar, com certeza se meterá também. O simples movimento de Mu Qianyu dividiu diretamente seus grupos. A competição entre as pessoas começou apenas agora. Tio avô, vocês, no futuro, não ajam como hoje, sendo tão descaradamente tendenciosos. Isso não é muito bom para a família. Estas palavras têm um forte tom de aviso. Mu Shenshen já está convencido. Mu Qianyu também tem suas informações poderosas, mas neste momento não as liberou. Ele e Su Wuji são bons em pensar. Um é bom em fazer confusão. Eles são simplesmente um par perfeito. Em seguida, Mu Qianyu olhou ao redor. Seu olhar passou pelo rosto de cada pessoa. Alguns disseram sarcasticamente que, nos últimos anos, a situação da família Mu estava piorando. Se não fosse pela nossa família contribuindo constantemente para o clã, vocês realmente acham que poderiam viver assim confortavelmente? Não sabem nem a própria capacidade. Enfrentando esse questionamento direto, as expressões dos mais velhos eram mais feias do que chorar. Mu Qianyu olhou para a bagunça ao seu redor e, aproveitando a oportunidade, acrescentou: quanto ao dinheiro para reformar a antiga casa, que o tio Wu cuide disso. Mu Dongyin ficou com a expressão sombria. A antiga casa desabou, o imóvel 13. Muitas relíquias valiosas se tornaram em fragmentos. Restaurar tudo completamente certamente custaria um preço alto. Em seguida, Mu Qianyu também adicionou: correto. Isso não é uma negociação. Essa simples frase imediatamente pressionou toda a sala. Os mais velhos da família Mu não se atreveram a dizer uma palavra. Por fim, Mu Qianyu gentilmente comentou: já que ninguém tem objeções, então, vamos nos dispersar. Meu pai está no exterior treinando tropas. Presumo que ele deve estar ainda menos disposto a ver essa cena hoje. Justo quando os membros da família Mu estavam prontos para sair, uma voz repentinamente soou: espere. Eu ainda não deixei vocês irem. Todos pararam instintivamente.
Eles estavam um pouco preocupados. O que esse cara está aprontando? Então, você foi até a frente da multidão e deu uma voltinha. E, sorrindo, perguntou quem era Mu Ziyan. Instantaneamente, todos os olhares se voltaram para um jovem que estava na parte de trás. O jovem. Ele é Mu Ziyan, o filho mais velho do terceiro tio da família Mu. Ele é apenas um ano mais velho que Mu Qianhui. O que você quer de mim? Na reunião da família. Eu não ataquei Mu Qianhui uma única vez. Você sorriu e disse, não fique tão nervoso. Em seguida, estendeu a mão para o lado e gritou, Xiao Pang. Xiao Pang. Imediatamente colocou uma cana de impacto em sua palma. Você nem olhou, não está na hora de trocar. Xiao Pang colocou novamente uma pressão em sua palma. Mu Ziyan, ao ver isso, gritou apressadamente, não faça besteira. Você abriu um sorriso e disse, você se atreve a contratar um assassino no exterior para lidar com Qianhui? E ainda tem medo de que eu faça algo com você? Mal havia terminado de falar. Você segurou a faca e a cravou diretamente na coxa de Mu Ziyan. A velocidade da ação foi tão rápida que não deu tempo algum para a família Mu reagir, até que Mu Ziyan caiu no chão gritando de dor. Todos finalmente voltaram à realidade. Um homem de meia-idade gritou, é impossível. Absolutamente impossível. Su Wuji. Não jogue sujeira em cima de Ziyan. Você lançou um olhar ao outro e cravou a faca na outra coxa de Mu Ziyan. Foi esfaqueado. Um jato de sangue explodiu em seguida. Ao ver Mu Ziyan gritar novamente, ele estava deitado no chão tremendo. Seu rosto estava pálido de dor. Mu Donggen, ao ver seu filho tão sofrendo, teve os olhos cheios de vasos sanguíneos. Gritou Su Wuji. Você vai matar alguém? Você está completamente fora de controle. Você olhou para Xiao Pang e disse calmamente, Xiao Pang, esse velho está muito barulhento. Xiao Pang, ao ouvir isso, deu um passo à frente. Ele desferiu um soco poderoso. O soco atingiu com força a barriga de Mu Donggen. De repente, este tio Mu caiu de dor, se curvando e se ajoelhando. Ele estava vomitando em grandes quantidades. Ele mal conseguia falar. Nesse momento, a sexta tia de Mu Qianhui, Mu Yunxia, gritou, Mu Qianhui, rápido, faça Su Wuji parar. Se continuar assim, alguém vai morrer. Então Mu Qianhui ainda permaneceu no lugar. Ele disse calmamente, eu apoio o que ele fizer. Li Venin sorriu e disse, hehe. Só por essas palavras. Eu realmente não vim em vão desta vez. Neste momento, ninguém na família Mu se atreveu a falar. E ninguém se atreveu a sair. Finalmente, a poeira assentou. Mu Qianhui olhou profundamente para você. Hoje, obrigado. Viu? Você acenou e disse oi. Em família, não se falam duas línguas. Mu Qianhui também não contestou, mas aconselhou, volte para casa e cuide da sua recuperação. Vou resolver algumas coisas primeiro. Amanhã vou ao bar Queen te encontrar. Essa voz é suave. A imagem anterior de dominar o lugar formou um contraste marcante. Ouvindo isso, você não pôde deixar de sorrir. Ao lado, Xiao Yinglei também estava com uma expressão cheia. Sorrindo, disse, seja bem-vinda, dona do bar. Você rapidamente aplaudiu e riu. Bom chamado, gerente Xiao. Vou te dar um aumento de novo. Neste momento, ao lado, Xiao Pang, sem entender a situação, disse, chefe, o departamento financeiro já disse que estamos sem dinheiro. Mas você apenas riu e disse, hehe, vou descontar seu salário do próximo ano também. Não é assim que teremos dinheiro? Xiao Tang, com uma expressão séria, disse, chefe, não é à toa que o financeiro sempre diz que você não é bom em matemática. Você rapidamente rebateu, ele está falando bobagens. A matemática não vai bem. Imediatamente, a expressão de Xiao Yinglei, que estava cheia de sorrisos, congelou instantaneamente. Mu Qianhui ao lado observava os três, mestre e servo, discutindo. Nos olhos, fluía um traço de um calor que não aparecia há muito tempo. Na noite seguinte, às 10 horas, as belas mulheres vestindo roupas leves estavam descendo de carros de luxo, entrando continuamente no bar Queen. Mu Qianhui e Li Qingshin estavam lado a lado na porta da boate, mas não entraram imediatamente. Tio Shen, você já obteve resultados sobre as questões em Maine? A eficiência da polícia de Linzhou na captura internacional é impressionante, não? Li Qingshin franziu a testa e disse. Ouvi dizer que foi um grupo de mercenários internacionais que fez isso. Eles estavam originalmente envolvidos na avaliação do governo de Maine. A missão de repente teve toda a equipe deixando.
para capturar todas as pessoas envolvidas no caso de Mu Xian. Mu Qianhui ficou em silêncio por um momento, e então mencionou que precisava contratar esse grupo de mercenários para a missão. Quanto custaria, mais ou menos? Li Qingxin pensou por um momento e disse: depende da dificuldade da tarefa. Mas a taxa de entrada desse esquadrão é muito alta. Começa com pelo menos $300.000. Mu Qianhui sorriu levemente e disse: então, vamos organizar isso. Vamos transferir 300 mil para a conta do Bar Queen? Vamos direto para $1 milhão. Afinal, ele anda precisando de dinheiro ultimamente. Depois de dizer isso, começou a andar em direção ao bar. E Li Qingxin comentou com um certo pesar: é verdade. Su Wuji é, afinal, filho de Su Hui. Seus contatos no exterior não devem ser ruins. Quando Mu Qianhui chegou à porta, o gerente de pernas longas, Xiao Yinglei, já estava à frente, esperando na porta. Bem-vinda, senhora proprietária. O chefe e Xiao Pang saíram para resolver algumas coisas. Eles ainda não voltaram. Neste momento, não me dou ao trabalho de contestar essa forma de chamá-lo. Apenas sorri levemente e disse: eu sabia que ele não iria se comportar e descansar adequadamente. Então, vou esperar por ele um pouco. Xiao Yinglei rapidamente o convidou. Senhora proprietária, por favor, me acompanhe até o lounge. Mu Qianhui olhou ao redor do bar. Ele disse que só ia sentar aqui à toa e aproveitar para tomar um drink e relaxar. Na verdade, ele queria conhecer melhor a dona deste bar. Tudo depende da senhora proprietária. Xiao Yinglei trouxe uma taça de licor de frutas para Mu Qianhui. Então, voltou para o segundo andar. Em seguida, ele viu algumas garotas de saia justa que costumam jogar mahjong com você. Após as garotas entrarem no bar, ele disse para Ambon atrás dele que avisasse aquelas pequenas raposas que hoje à noite ninguém pode se aproximar do chefe. Se isso afetar o humor da senhora proprietária, eu vou quebrar as pernas delas. Mu Qianhui sentou-se no sofá, tomando um gole do licor de frutas. Ele não se adaptava muito bem antes a essa música ensurdecedora. Mas após um dia caótico, neste momento, ele sentiu um relaxamento indescritível. Nesse momento, Mu Qianhui de repente ouviu uma garota perguntar ao segurança: com licença, o Su Wuji trabalha aqui? O segurança deu uma olhada na garota e disse: você pode encontrar um lugar para sentar, mas não posso garantir que você consiga ser atendida, porque todos os dias muitas garotas nos procuram. A garota, surpresa, perguntou: o chefe é o Su Wuji? O irmão Wuji é o dono daqui? Mas ele me disse que trabalha como segurança no Bar Queen. Ao ouvir isso, Qianhui quase cuspiu a bebida que estava na boca. Esse Su Wuji até atraiu uma garota tão ingênua. Os dois seguranças se entreolharam. Ambos pensaram que o chefe estava paquerando. Quando está paquerando, ele usa um nome falso. Eles só puderam dizer: senhorita, se você quiser, pode deixar um contato para quando o chefe chegar, nós avisaremos você. Afinal, a verdadeira dona do bar está aqui para inspecionar o trabalho esta noite. Se essa garota tiver algum tipo de relacionamento com o chefe, isso vai ser muito divertido. A garota pensou um pouco e disse: então vou esperar aqui um pouco. Em seguida, colocou a mochila pesada no canto. Ela ficou em pé quieta assim. Mu Qianhui de repente sentiu: talvez as coisas não sejam como ela imaginava. Ele percebeu que os olhos da garota eram muito claros. Não parecia alguém que deve um favor a Su Wuji. Justo quando Mu Qianhui estava prestes a ir até lá perguntar o que estava acontecendo, de repente, entrou pela porta Redão, com uma aura ameaçadora. Xiao Yinglei trouxe pessoas para assumir o Oriental Beauty. A partir de hoje à noite, aquele lugar será nosso. No momento, Yu Wenyan está um pouco surpreso. Este Oriental Beauty é um clube de negócios que abriu há pouco tempo. Dizem que o grande acionista por trás é o jovem da capital. Bai Shuya não esperava que você fosse tão feroz. Conseguiu tirar isso da boca do jovem da capital. Arrancou este pedaço de carne gordo. E foi exatamente nesse momento. Aquela garota que estava quieta no canto, de repente correu até Su Wuji. Gritou o reprovado. Dois seguranças imediatamente abriram os braços para bloquear. Senhorita, por favor, pare. Você também rapidamente deu 2 passos para trás e disse a essa garota: nós não nos conhecemos. Eu não fiz nada a você. Não me culpe, tá bom? Essas palavras caíram nos ouvidos dos outros. Já os fez imaginar uma série de comportamentos de babaca que não reconhece após tirar as calças.
Mu Qianyu também sorriu levemente, desenhando um sorriso divertido. Disse suavemente, veio à tona hoje, não é? Justamente para ver o quão galante você é. Você ainda continua recuando. Esta garota. Eu realmente não sou aquele que não reconhece depois de tirar as calças. Eu não tirei suas calças. A garota tirou um ida do mochilão. Disse, irmão Wuji. Eu sou o Song Xiu. Veja, estas são todas as cartas que você me respondeu antes. Você olhou para outra pessoa várias vezes. Então disse, um pouco incerto. Você é aquela garotinha de Lianshan. Já cresceu tanto. Song Xiu imediatamente disse com um sorriso, irmão Wuji. Eu passei para a Universidade de Linjian. Hoje é o primeiro dia de treinamento militar. Neste momento, ao redor, já havia um grupo de garotas assistindo à cena. Mas mesmo que elas sejam muito encantadoras e sensuais, comparadas a Song Xiu, que exala simplicidade e pureza, o fôlego de Song Xiu, foram rapidamente ofuscadas. Gu Qianyu ficou visivelmente surpreso ao ouvir isso. Então não era uma questão de dívida emocional. Embora ele tivesse pensado muito a respeito, ele não fez a conexão com doação para educação. Isso é você coçando a cabeça e praticando a virtude filial. Haha, eu estive muito ocupado recentemente. Não sabia que você passou para a Universidade de Linjian. Parabéns, parabéns. O assistente ao lado, Xiao Pang, desmascarou diretamente o chefe. Antes do início das aulas, você fez com que o departamento financeiro fizesse uma doação anônima para a Universidade de Linjian. Isso foi para cobrir as despesas de todos os novos estudantes carentes. Também pediu à administração da escola que prestasse atenção especial em Song Xiu. Imediatamente, você, irritado, deu um chute nele. Redão, você se lembrou bem. O chefe aqui mandou você falar? Song Xiu não conseguiu conter o riso. No segundo seguinte, seus olhos instantaneamente ficaram vermelhos. As lágrimas saltaram de seus olhos. No andar superior do Bar Queen, Mu Qianyu e Song Xiu estavam sentados no sofá. Apenas o segundo parecia muito mais constrangido. Os dois estavam sentados juntos, parecendo duas flores em pleno florescimento. Uma era uma orquídea luxuosa. A outra era discreta e elegante. Ambas eram novidades da Qinyuan. Quanto a Xiao Yinglei e Xiao Pang, eles estavam parados de lado. Mu Qianyu viu que Song Xiu estava excessivamente apreensivo. Então, enquanto passava o copo para ele, beba um pouco de água, não fique tão nervoso. Obrigado, irmã. Song Xiu rapidamente pegou o copo com as duas mãos. Tomou um pequeno gole. Em seguida, ele parecia lembrar de algo. Abriu o saco de Gelzi e disse, irmão Wuji, isso tudo eu trouxe da minha cidade natal. São todos romãs e maçãs produzidas em Lianshan. Você pegou e carregou a mochila com a mão. Franziu levemente a testa e disse, está tão pesado. Você trouxe tudo isso sozinho de Lianshan para Linzhou. Song Xiu sorriu levemente e disse, não é nada. Mas você respondeu de forma brusca. Não faça mais essas besteiras no futuro. Olhe, em Linzhou, que tipo de fruta não se pode encontrar? Imediatamente, a expressão de Song Xiu ficou um pouco tensa. Suas pernas também ficaram mais rígidas. No momento, uma figura saudável olhou para você com raiva. Logo depois, deu um leve tapinha nas costas da mão de Song Xiu. E disse, você, irmão Wuji, claramente, está preocupado com você. Mas não sabe como falar de forma adequada. Não se rebaixe ao nível dele. Em seguida, pegou uma maçã. Não lavou e colocou direto na boca. Deu uma mordida grande. Na verdade, estava bem doce e crocante. Vocês também deveriam experimentar. Neste momento, Mu também pegou uma maçã. Passou o vestido para limpar um pouco. E deu uma mordida grande e decisiva. É realmente gostoso. Olhando para este poço, a expressão tensa de Song Xiu relaxou instantaneamente. Seu sorriso revelava ainda mais satisfação. Foi quando Xiao Yinglei se aproximou. Abaixou-se e juntou toda aquela sacola de frutas. Chefe, vou preparar uma bandeja de frutas. Mu estava olhando que pau de fenda alta de Xiao Yinglei. Sorriu para você com um he-he. Você passa o dia todo perto de uma beleza como a gerente Xiao. Deve ser difícil manter a calma, não é? Não sei se essa pergunta é um teste. Afinal, na visão da maioria das pessoas, um chefe libidinoso e sua subordinada sexy. Essa relação ainda precisa ser adivinhada? Li Venil acenou com a mão e sorriu, dizendo oi. Xiao Yinglei já estava completamente familiarizado. Alguém como você é mais do meu agrado. Mu Qianyu também é uma representação clara da devoção filial.
Aqui também não tem estranhos. Você não precisa mais atuar. A peça acabou. Em seguida, virou-se para Song Xiu e perguntou: Como você conheceu o Ji? Ven Yuan. Os olhos de Song Xiu claramente brilharam um pouco mais. Há 4 anos, eu ainda estava no 9º ano. Se não fosse por ele, o irmão Uji teria ido para lá apenas uma vez. Eu poderia já ter desistido da escola e ido trabalhar. Mu Qianyu lhe lançou um olhar significativo. Naquela época, você foi ensinar em Lianshan. Isso realmente não é você. Song Xiu imediatamente respondeu. O irmão Wu Ji foi ensinar por um semestre. Ele ensinou principalmente inglês e também foi professor de educação física. Ele era muito popular na nossa escola. Atualmente, havia mais surpresa em seu olhar. Afinal, nestes tempos, muitas pessoas vão ensinar apenas para fazer uma apresentação. Vou sair em alguns dias. Realmente, não são muitas as pessoas que conseguem aguentar um semestre. Se os habitantes de Linzhou soubessem. Este arrogante e violento jovem da noite. Na verdade, ele é um respeitado professor voluntário. Tenho medo de que todos acabem quebrando os óculos. Nesse momento, você exibiu um sorriso respeitoso. Anos atrás, causei um pouco de problemas no exterior. Meu pai me mandou para Lianshan para evitar problemas. Não me idealize tão grandemente. Mu Qianyu olhou para você com um sorriso enigmático e disse: É mesmo? Claramente, nesta frase, ele não acreditou em uma palavra sequer. Nesse momento, Song Xiu olhou para o relógio na parede e disse: Irmão Wu Ji, irmã Qianyu, já está tarde. O prédio do dormitório fecha à meia-noite. Preciso ir embora primeiro. Você acenou com a cabeça e disse: Tudo bem. Durante o período escolar, lembre-se de estudar bem. Se conseguir a bolsa de estudos, lembre-se de comprar algumas roupas para vovó. Song Xiu disse com sinceridade. Sim, irmão Wu Ji, fique tranquilo. Eu com certeza conseguirei a bolsa de estudos. Mu Qianyu parecia ter pensado em algo. De repente, perguntou sobre quantos pontos você tirou no exame de admissão. Song Xiu respondeu rapidamente: 712 pontos. Imediatamente, Mu Qianyu ficou surpreso com essa pontuação. Essa pontuação é totalmente suficiente para ir para a capital. Por que você escolheu a Linda? Você também perguntou, com uma expressão de dor. É verdade. Naquele momento, eu achei que essa escolha era muito confusa. Ele está simplesmente com a cabeça cheia de buracos. Esse cara disse antes que não conhecia Song Xiu. Ele passou para a Universidade de Linjian. Agora está sangrando consecutivamente. Song Xiu lhe lançou um olhar e disse que Linda também é muito boa. É a terceira do país. E Mu Qianyu percebeu esse olhar. Imediatamente entendeu a razão de Song Xiu. O motivo de escolher a Universidade de Linjian. Nesse horário, os ônibus e o metrô pararam de funcionar. Deixe o irmão Wu Ji te levar de carro de volta, para evitar que a viagem seja insegura. Neste momento, Xiao Yinglei acabou de cortar a bandeja de frutas e a levantou. Ao ouvir essas palavras, fiquei um pouco surpreso. A proprietária do bar está prestes a ajudar Song Xiu. Mas Song Xiu rapidamente disse: Irmã Qianyu, não precisa incomodar o irmão Wu Ji para me levar. Eu posso andar de bike compartilhada. São mais de 20 quilômetros. Quanto tempo leva para andar de bicicleta? Eu te levo de volta. E aproveito para ver se tem alguma garota bonita na sua escola. Tudo bem, Song Xiu rapidamente se levantou. Seus olhos sorridentes eram um pouco encantadores. Depois que vocês descerem, Mu Qianyu também estava se preparando para sair. Mas antes de sair, virou-se e perguntou a Xiao Pang: O que você acha do seu chefe? Xiao Pang pensou seriamente por um momento. E então disse: Eu não sei se o chefe pode ser considerado uma pessoa. Mu Qianyu perguntou, meio sem saber se ria ou chorava. Por que você diz isso? Xiao Pang respondeu com uma expressão séria. Porque o departamento financeiro costuma dizer: Chefe, por favor, seja uma pessoa. Mu Qianyu se dobrou de tanto rir. Esse sorriso iluminou muito mais o quarto à noite. 2 minutos depois, o velho Puzan lá embaixo começou a roncar. O cheiro desagradável do escape fez os clientes ao redor recuarem. Vários passos. Um grande Mercedes com placa da capital. Ao lado, estavam alguns jovens com menos de 20 anos. Em que época estamos para ainda ver esse tipo de carro velho? Esse carro ainda pode ser vendido por R$ 1.000? Como essa pessoa tem coragem de vir ao Bar Queen para pegar garotas? No entanto, um dos jovens vestindo um terno azul, olhou com os olhos bem abertos. Disse: Não estou vendo errado, estou?
A garota sentada no banco do passageiro do Pusan. É a Song Xiu da nossa escola, não é? Não tem como estar errado, é o Jian. Parece realmente ser a rainha do colégio. De repente, Jian jogou a ponta do cigarro no chão. Abriu a porta do motorista e saiu. Vamos até o carro para dar uma olhada. Um Mercedes G. Um Porsche Cayenne começou a roncar. Corri rapidamente atrás. Dentro do carro Santana. O estado de Suvuji neste momento é completamente diferente da aparência do cara desprezível à sua frente. É totalmente diferente. Não há intenção de flertar com a menina pura ao lado. Ele estava apenas dirigindo enquanto perguntava: sua avó ainda está bem de saúde? Song Xiu disse, olhando para baixo, que sua avó tem 71 anos este ano. A saúde não é mais como antes. Mas ela não tem muitos problemas em cuidar de si mesma. Wen Yan riu dizendo que, quando foi há 4 anos, a velha era bem ágil. Ela descia a escada rapidamente. Nem eu conseguia acompanhá-la. Ao falar sobre isso, você franziu a testa. A pequena aldeia onde Song Xiu mora está localizada no topo de um penhasco. Para subir, é preciso escalar uma ladeira íngreme por mais de 1 hora. Pode ser considerado uma escada de parede vertical. Song Xiu conseguiu carregar 40 quilos de frutas. Ele saiu da montanha profunda e ainda levou para Linzhou. Em seguida, você fez uma expressão séria e disse que, com a sua aparência, com certeza, há muitos rapazes na escola que gostam. Antes de decidir namorar, é preciso abrir bem os olhos. Song Xiu sorriu levemente e disse: irmão Wuji, fique tranquilo. Eu não vou namorar na escola. Você acenou com a cabeça e disse: isso é bom. Mas fora da escola também não pode. Song Xiu olhou para o seu perfil. Não disse nada e também não concordou. De repente, você mudou de tom. Daqui para frente, não vá mais ao Bar Queen me procurar. Os olhos de Song Xiu escureceram levemente. Desde que o irmão Wuji me viu, parecia querer manter distância de mim. Será que o financiador e o financiado se encontram no futuro? A maior parte é desse tipo de relacionamento? Na verdade, o que Song Xiu não percebeu foi que ele agora é muito diferente do estudante do 9º ano de 4 anos atrás. É ainda mais diferente. As mulheres mudam muito ao longo dos anos. Essa garota já floresceu a tal ponto que pode deslumbrar toda Linzhou. Li percebeu seu humor deprimido. Franziu a testa e disse que o bar está cheio de tipos variados. Frequentemente há brigas. Está muito bagunçado. Não é adequado para você. Tudo bem, irmão Wuji. Esta é a leve sombra nas pupilas de Song Xiu. Instantaneamente desapareceu. Ele entendeu melhor as palavras da irmã Qianyu. Esse irmão Wuji se preocupa com as pessoas. Mas ele realmente não sabe se comunicar bem. Meia hora depois, na entrada da Universidade de Linzhou, você abriu o porta-malas do carro. De lá, você tirou uma mochila nova e entregou a Song Xiu. Com um rosto sério, disse que dentro estão o celular e o computador. Se encontrar um problema que não conseguir resolver, pode me ligar. Os olhos de Song Xiu estavam cheios de emoção. Irmão Wuji, eu não posso aceitar. Você já me deu muitas coisas. Eu posso comprar com a bolsa de estudos. Você está um pouco impaciente. Irritado, empurrou a mochila para os braços de Song Xiu. Se eu estou dizendo para você ficar, fique. Song Xiu, enrolando, não se recusou. Obrigado, irmão Wuji. Por enquanto, é isso. Um grande Mercedes se aproximou roncando. Parou diretamente na frente de Su Wuji. Jian chapulou do banco do motorista. Ele se colocou diretamente na frente de Song Xiu. E ainda te empurrou, dizendo: saia do meu caminho. Fique longe de Xiu. Em seguida, 3 homens e uma mulher desceram do carro. Ao seu redor, perto de você. Ao ver isso, você não ficou nem um pouco irritado. Você avaliou aquele jovem. Sorriu e disse que estava dirigindo um grande carro com placa da capital. Seguiu atrás de nós por tanto tempo. Era para essa cena de herói salvando a donzela, não? Jiansha olhou para você com desprezo. Não pense que apenas porque você chegou agora na grande cidade, é fácil de enganar. Dirigindo um velho polo, você ainda se atreve a levar, como se fosse para o Bar Queen. Você sabe? Qual é o consumo mínimo por noite nesse bar? Você, o dono do Bar Queen. De repente, fiquei com fome por causa dessas palavras. Há algum problema eu ir ao Bar Queen? Sem mencionar o consumo mínimo. Só o fato de que esta noite o Sugongui vai pagar a conta inteira. No Queen, não sei quantas vezes já pensei nisso. Neste momento, o Jian Shao apontou para você e disse: Mo Qian,
não vá tentar imitar os ricos. Você não pode mais se aproximar deles no futuro. Caso contrário, eu vou fazer com que você fique pior do que um mendigo na rua. No entanto, assim que ele terminou de falar, Song Xiu empurrou esse cara e ficou ao seu lado. Nos olhos dele, havia uma clara preocupação. Disse, Wu Jie, está tudo bem com você? Jian Shao, ao ver isso, parecia muito mais sério. Song Xiu, não seja ingrato. Eu estou fazendo isso para o seu bem. Você lançou um olhar para aquelas pessoas do outro lado e disse, esses idiotas são seus colegas? Song Xiu acenou com a cabeça. Ele disse que 2 deles estão na mesma classe. Então virou-se, franzindo o senho, e disse, colega Jiaobin, você não deveria fazer isso. Eu acho que você precisa se desculpar. Mas essa frase ainda não foi terminada. Foi interrompido por um menino forte ao lado. O jovem Song Xiu, com boa intenção, tenta te defender. Como você ainda não percebeu a situação? Afinal, você é mesmo alguém que veio da montanha. Realmente, não tem conhecimento. Song Xiu estava prestes a dizer algo. Foi puxado para trás por você. Aqui, você não precisa falar. Song Xiu respondeu com um ligeiro aceno. Com essa aparência, parece bastante educado. Jian Albin, ao ver isso, olhou, e te olhou friamente, dizendo que vem da capital. Minha família me inscreveu na Universidade de Linjian. Você entende o que isso significa? Você está com as mãos nos bolsos, como se estivesse olhando para um idiota. Então você não conseguiu entrar na Lin University. Entrei pela porta dos fundos. Sua atitude assim, imediatamente deixou as pessoas do outro lado ainda mais furiosas. Como você pode falar assim com o jovem Jian? Peça desculpas imediatamente ao jovem Jian. Caso contrário, você arcará com as consequências. No entanto, você não prestou atenção a eles. Em vez disso, virou-se para dentro do campus e disse com um certo sentimento: parece que ainda há muitas pessoas que usam contatos para conseguir vantagens. Que escola ótima era essa? Uma pena que só via a Universidade Linjian. 4 homens robustos e imponentes já estão diante dos seus olhos. E ao lado do nome da escola, havia uma placa que dizia Suyaogu, aqui é a casa. Você murmura para si mesmo, velho. Faz muito tempo que não vou te ver, e nesse momento, o rapaz alto que você ignorou, pegou diretamente uma vara de golfe do carro, apontando para você. Ele disse de forma autoritária, peça desculpas ao Bing agora. Caso contrário, eu, Shu Jiazi, posso fazer com que você não tenha lugar em Linzhou. Ao ouvir esse nome, você sorri e diz, você se chama Shu Jiazi? Shu Laoliu é seu pai? Ao ouvir isso, Shu Jiazi sorriu sarcasticamente e disse, você ainda consegue rir? Logo, farei você chorar de joelhos. Ele soltou e terminou de falar. Ele ergueu o taco de golfe e bateu com força no para-brisa do Santana. Ao ver isso, você não ficou nem um pouco irritado. Ainda pegou o celular devagar, filmando o vídeo de Shu Jiazi batendo no carro. Shu Jiazi, ao ver isso, não se importou nem um pouco. Mesmo que você coloque o vídeo online, ele tem maneiras de fazer o vídeo ser excluído imediatamente. O golpe do taco de golfe continuou batendo dezenas de vezes. Todos os vidros da Santana se estilhaçaram. Song Xiu olhava para essa cena com um pouco de dor no coração. A postura arrogante desses colegas fez com que ele, que acabou de sair da montanha, visse outro lado da sociedade. Alguns minutos depois, Shu Jiazi também estava ofegante. Para seu corpo que já foi esvaziado pela vida noturna, é realmente um pouco de excesso de exercício. De fato, houve um pouco de excesso de exercício. Seu rosto ainda carregava sarcasmo. Ele disse, terminou de quebrar? Isso é tudo? Shu Jiazi riu, se você não pedir desculpas novamente, sua cabeça pode acabar assim. Song Xiu ignorou diretamente seu pedido para que ele não nascesse. Gritou, Shu Jiazi, para com isso. Ao lado, Jian Albin estava com as mãos nos bolsos. Ele disse com um sorriso sarcástico, Jiaxi, continue a quebrar. Faça-o se arrepender do que fizeram antes. Shu Jiazi olhou para Song Xiu. Ele zombou de Song Xiu. Você, seu caipira. Ter o Jian Shao interessado em você é sua sorte. Agora parece que você não consegue lidar com essa sorte. A única garota entre eles também estava de braços cruzados. Sua voz carregava uma zombaria amarga. Song Xiu, não pense que você é tão bonita. Na verdade, você é muito cafona. Vá ao clube de negócios em Linzhou e veja aquelas meninas na fila esperando para serem escolhidas.
São muito mais sofisticadas que você. E têm um nível educacional mais alto que o seu. Diante de tal insulto, o rosto de Song Xiu já estava vermelho. Ela estava prestes a morder os lábios até sangrar. E nesse momento, você apenas deu um tapinha no ombro de Song Xiu. Não disse uma palavra de conforto. Parece que também não tinha a intenção de defendê-lo. Ao ver essa cena, Xu Jiazi achava que você era um covarde. E gritou para vocês dois, rapidamente se desculpem com o jovem Jian. Caso contrário, não reclame se eu não for educado. Venian, você só ficou olhando para o celular. Hehe, disse rindo, Xu Laoliu. Você viu tudo? Imediatamente. Do telefone veio a voz de um homem de meia idade, Su Shao. Eu vi. Como surgiu uma criatura tão insensata? Ao ouvir essa voz, Xu Jiazi imediatamente estremeceu todo. Você liga para meu pai de novo. Você riu e disse, Xu Laoliu. Seu filho destruiu meu carro de luxo. Pense bem no que exatamente você deve pagar. Ao ouvir isso, Xu Jiazi zombou. Carro de luxo. Esse seu velho Polsa não vale nem 2.000. Que tipo de carro de luxo é esse? No entanto, neste momento, do telefone veio uma voz fria, Xu Jiazi. Seu desgraçado. Apresse-se e se desculpe com o jovem Su. Incrédulo, disse, pai. Você confundiu as pessoas, não é? Você quer que eu peça desculpas a ele? No telefone, Xu Dongai já estava prestes a enlouquecer. É uma relação extremamente complicada. Com muito esforço, coloquei meu filho na Universidade de Linjian. Mas logo no início do semestre, ele se meteu com essa figura poderosa. Então, ele gritou furiosamente, Xu Jiazi. Se você não conseguir o perdão do jovem senhor Su, não pise mais na minha casa. Eu, Xu Dongai, vou considerar que você nunca foi meu filho. Os outros estudantes ficaram todos atordoados. Eles não conseguiam imaginar por que o senhor Xu, que tem uma certa posição em Linzhou, teria tanto medo de um qualquer. Tanto medo de um jovem que dirige um velho Santana. Xu Jiazi, porém, gritou, sem entender, pai. Por que você está falando por esse perdedor? O homem de meia idade no vídeo fechou os olhos e respirou fundo. Quase fui desmaiado por causa desta janela. Você viu isso e sorriu levemente, dizendo, Xu Laoliu. Seu filho está me xingando e apontando para o meu nariz. Eu vou te ajudar a educá-lo. Isso é exagero. Xu Dongai gritou imediatamente, não é exagero, não é exagero. Senhor Su, fique à vontade para educá-lo. Vou comprar um novo Maybach agora mesmo. Será entregue no Coimbar amanhã. Mas você apenas sorriu e disse, esqueça o carro. Leve seu filho idiota para fazer a matrícula de cancelamento. Ele vai arruinar a reputação da universidade linda aqui. Xu Jiaze ouviu. Levantou o taco de golfe, tocando com força o seu peito. Com raiva, ele disse, com que direito você me faz sair da escola? Eu estou aqui na Universidade Lin para dar prestígio a ela. Você levantou a mão e deu-lhe um tapa. A reputação da Universidade Lin precisa de você para ser mantida. Nesse momento, o olhar frio de Su Wuji fez Xu Jiaze tremer incontrolavelmente. Ao lado, Jian Albin, vendo Xu Jiazi levar um tapa, imediatamente se aproximou e disse, você tem coragem de bater em alguém em público? Você olhou para ele e sorriu friamente. E, com um gesto despreocupado, disse, é isso aí. Eu realmente bati. Xu Jiazi imediatamente soltou um grito de dor. Porque o taco não errou o alvo. Acertou exatamente em seu ombro. O som nítido da captura alcançou os ouvidos de todos, fazendo com que aqueles filhos de papai não conseguissem evitar um certo nervosismo. Enquanto Song Shi observava a cena, a expressão em seus olhos, que antes estava reprimida pela raiva, já estava muito mais iluminada. Por outro lado, Jian Albin, ao lado, estava um pouco inquieto. Franziu a testa e olhou para você como se soubesse. Que tipo de preço você vai pagar por isso? Você riu, eu não sei. Vem me contar. HMPH, então você de repente levantou o pé e chutou forte a barriga de Jian Albin. O atacante, após ser chutado, recuou alguns passos, meio de joelhos no chão. Idiota. Você realmente está pedindo para morrer. Você apenas soltou uma risada fria. Então, avise rapidamente sua família que eles venham a Linzhou para o cais. Não esperem ter dias bons aqui. Depois de dizer isso, você fez uma pausa. Então continuou dizendo, certo. Deixe-me me apresentar. Meu nome é Su Wuji. Eu sou o proprietário do Bar Rainha. Imediatamente, o jovem da família Xu, com o ombro quebrado,
Estava com uma expressão de terror no rosto. Apontando para você, falava de forma gaguejada. Você é Su Wuji. Os rostos de alguns herdeiros ao lado mostraram uma expressão de incredulidade. Dentro de si, só desejavam xingar. Você, seu maldito proprietário de bar que transita por todos os lados. Por que você precisa tocar pop enquanto tenta conquistar garotas? Nesse momento, Li Qingshen estava dirigindo um carro preto da Mercedes-Benz. Sai fora. O jovem mestre Su me pediu para dar uma olhada. Deixe isso comigo a partir de agora. Venia acenou com a mão. Disse que era apenas um pequeno conflito. Não precisamos incomodar o tio Shen para isso. Você é meu mais velho. Pode me chamar de Wujin. Li Qingshen claramente não acreditou nas palavras de Su Wuji. Continuou dizendo, jovem mestre Su, pode ficar tranquilo. Após isso, a família Shu receberá uma lição. Quanto aos outros participantes, eles também pagarão o preço. Claro, os que vêm da capital não são exceção. Nesse momento, Jian Albin estava com o rosto sombrio. Mas neste momento, mesmo que estivesse extremamente frustrado, só podia suportar isso temporariamente. A família Shuzi cresceu em Ninzhou desde pequeno, mas sua face estava pálida como cinzas. Porque ele conhecia o primeiro alto da família Mu, o que estava nas mãos de Li Qingshen. Ao ver isso, você também não podia dizer mais nada. Acenou com a cabeça, reconhecendo isso. Também não serei educado com o tio Shen. E diga aqui a Niu que eu agradeço. Li Qingshen ouviu isso. Deu um sorriso amargo e disse que a relação do jovem Su com a moça era íntima. Pode falar com ele pessoalmente. Você riu e disse, tio Shen. A relação entre Qianiu e eu não é como você pensa. Talvez mais tarde possamos ter um desenvolvimento mais profundo. Mas agora é apenas uma carona. Wen franziu a testa de manhã e disse, entendi. Então você estava realmente bajulando minha senhora antes. Todos estavam atuando. No entanto, você sorriu amplamente. Então, isso fica com o tio Shen. Enquanto isso, vamos. Eu vou te levar de volta para o dormitório. Song Xiu acenou com a cabeça. Ele segurava sua mochila e sorria alegremente. Li Qingshen olhou para as costas deles. Ele fez uma careta. De repente, ele ficou um pouco irritado por Mu Qianiu. O campus da Universidade Linjian é muito grande. Depois que você levou Song Xiu de volta à porta da escola, Li Qingshen já tinha ido embora. Jian Albin e os outros também foram levados. Até mesmo os cacos de vidro do assento do Santana já foram limpos. Então você dirigiu seu carro velho e cheio de furações direto para o Bar Queen. Assim que chegou, Xiao Yinglei correu até você e perguntou, chefe, hoje ainda vamos jogar cartas? Vou chamar aquelas garotas que estão vestindo saias justas para cá. Ao ouvir isso, você revirou os olhos e disse, não vamos jogar. Essas pequenas vagabundas estão com saias cada vez mais curtas. Jogar cartas com elas só faz a gente ficar olhando para as pernas. Sempre com literatura. Dito isso, você foi lentamente até a suíte do último andar. Colocou os pés sobre a mesa e fechou os olhos. Xiao Yinglei também entrou. Ele foi até a parte de trás da cadeira e começou a massagear suas têmporas suavemente. O que o chefe está pensando? Você, de olhos fechados, desfrutou e disse. Acabou de assumir o Clube da Beleza Oriental. Muitas coisas ainda não estão organizadas. Xiao Yinglei disse suavemente, velho. Deixe que eu cuide da organização. Esta frase que parece simples, pressagia que Xiao Yinglei enfrentará enormes dificuldades e perigos. Isso são indústrias de alguns poderosos do capital. Eles não vão admitir a derrota facilmente. Na verdade, na maior parte do tempo, enquanto você lutava na frente, era Xiao Yinglei quem ficava atrás, resolvendo as coisas. Sem esta beldade de pernas longas, seu poder em Ninzhou não poderia ter se desenvolvido em apenas 2 ou 3 anos, até o nível atual. Nesse momento, você sorriu e disse, você é a mulher que está atrás de mim. Xiao Yinglei sorriu levemente, sem responder a essa frase. Você fechou os olhos e descansou por um momento. Então disse, quem você acha que se encaixa melhor como sua esposa, Park Yan-ui ou Mu Qianiu? Quem é mais adequado para ser sua chefe? Nesse momento, a expressão de Xiao Yinglei se iluminou com uma centelha de intriga. O chefe não pode escolher todos? Você imediatamente abriu os olhos e disse com firmeza que isso, é claro, não é possível. Que época é essa para ainda ter um harém? Suas palavras não estão corretas e precisam ser criticadas. No entanto, você olhou para cima com os olhos abertos. Não conseguiu ver o rosto de Xiao Yinglei.
A visão estava completamente bloqueada pelas ondas sob o quipau. Estava muito agitado. Era como se uma montanha estivesse pressionando sua cabeça. E Xiao Yinglei, no entanto, disse calmamente que na verdade, já que o chefe perguntou assim, isso significa que ele já tem duas respostas em mente. Mas eu tenho uma sugestão diferente. Que sugestão? Diga logo, quero ouvir. Venin, você sentou-se abruptamente. Como resultado, sua cabeça acidentalmente bateu na montanha, o que fez o quipau balançar. Mas Xiao Yinglei não se importou e estendeu a mão para pressionar o peito que ainda estava balançando. Deu um passo para trás. A devoção filial, além de Song Xiu, foi. Eu sempre gostei bastante dessa garota. Mu Qianyu esfregou a cabeça e disse, quantos anos tem Song Xiu? O que você gosta nele? Xiao Yinglei sorriu levemente e disse, ele é inteligente, bonito e ainda jovem. Mu Ziyan, irritado, disse, eu não gosto do jovem. Por que você não inclui a si mesmo? Xiao Yinglei sorriu suavemente. Nos olhos dele havia um brilho, e eu temo que o chefe não tenha coragem.